Olá, gente feliz, está no ar o Felizólogos, mais um podcast para a história do Espírito Santo e do Brasil. E hoje a gente vai bater um papo super bacana sobre marketing de percepção. Você já ouviu falar disso? Vai ouvir falar muito hoje e não vai sair da sua cabeça. Você vai ter uma percepção eterna. Pode ter certeza disso. Papo super legal, mas antes desse papo a gente vai mostrar o novo cabelo, o novo visual do Fábio Flores. Eu sou Rocino Macedo, ao lado do meu amigo Fábio Flores, com esse cabelo. Olá, que cabelo é esse, Fábio Flores? Exato, é uma nova permuta do programa, tô com o Jassa agora, grande abraço, Jacenildo, cara bacana, da tua terra, inclusive, ele, né? Entende, a gente tá nesse permutar, mas o programa hoje não é sobre o meu cabelo, é sobre um cara que vai te tirar do zero e vai te levar ao milhão. O nome dele é quem? Arthur Galvão. Que alegria, que honra poder estar aqui com Fábio, vocês que virou hoje. poeta, né? Você sabe disso, depois de muitos anos ele pegou essa veia da rima, né? E uma coisa legal, né, cara? Rima mesmo, né? Tem uma muito boa. É? Não cabe mais palavrão no humor de hoje em dia. Quem não conhece é uma poesia minha, o início de uma poesia minha que o Joãozinho fica me zoando toda hora, né? Ele tá usando o show dele, inclusive. Eu imagino que ele já decorou, pelo menos o início ele decorou. Né? Estamos aqui com, rapaz, que Arthur Galvão é um cara que foi me apresentado pelo Fábio, via internet, no Instagram, e eu adorei, cara, assisti 2 lives suas, e assim, sensacional, principalmente a participação da Alicia, né? Ela fica o tempo todo lá. E a voz da consciência. É a voz da consciência. Cara, eu achei muito bacana, primeiro porque tanto eu como o Fábio e os nossos web telespectadores aqui também adoram marketing. Marketing é a base de tudo, né? Se você não faz o teu marketing, você não consegue chegar a lugar nenhum. E o teu trabalho é um trabalho muito bacana, assim, muito diferente do que a gente vê no mercado. Bem diferente mesmo, assim. De onde foi que surgiu essa ideia do marketing de percepção? Eu acho que como a maioria, né, dos empresários brasileiros, surgiu da necessidade. Aquele momento de fundo de poço que você tem que buscar uma solução diferente e acaba olhando a realidade por um ângulo. É mais ou menos isso, né? Acho que a felicidade passa por aí. Você tem que escolher o ângulo pelo qual você quer ver a vida. Então, naquele momento, eu tive que escolher um novo ângulo, porque o ângulo que eu estava vivendo não estava funcionando. Você falou disso, eu lembrei de tem um colega nosso lá de Pernambuco, conterrâneo meu, eu sou paraibano, ele é pernambucano, e esse cara ele criou uma palavra que eu achei sensacional, empreendedoido. Né? Para ser empreendedor no Brasil tem que ser doido. Né? E aí ele me mandou isso e tal, eu achei tão sensacional que eu fiz uma poesia do Cordel sobre o empreendedoido. Né? E mandei para ele publicou, então você viu que ele publicou lá, ele tem uma página no Instagram, Empreendedoido. E assim, o pessoal do Sebrae pira com a ideia, né? Porque o Sebrae faz esse trabalho realmente com pequenas empresas e quando você fala que ser empresário no Brasil, ser empreendedor no Brasil tem que ser doido, é verdade, cara, é a mais pura verdade, né? Eu acho que a gente fica preocupado hoje no Brasil com essa briga entre os dois lados, né? Esquerda e direita, e fica Bolsonaro, Lula, essa briga toda, e a gente deveria estar brigando pelos direitos de liberdade empresarial, pelos direitos de liberdade comercial, né, para a gente poder de verdade empreender nesse país e não correr o risco de ser assassinado, né? Porque, como você falou, você falou antes do papo aqui começar, e eu queria que você falasse aqui para os nossos web telespectadores, que você quebrou. Né? Eu também quebrei. Né? Eu sei o quanto é duro quebrar. Né? Quando a gente passa por uma situação dessa, né? Inclusive foi a minha virada de chave para ser humorista, né? Para fazer o meu trabalho. Porque eu lembro até que depois que eu virei a chave, eu vim para o Espírito Santo em 99, eu fui fazer um ano depois, eu fiquei amigo de um fiscal do Estado aqui, que é meus primeiros amigos, e é meu irmão até hoje, Paulo Balesteiro, e Paulo me levou para fazer um show numa associação de fiscais. E aí eu contei um monte de piada lá, sacaneei fiscal pra caramba, porque meu pai era fiscal lá na Paraíba, então eu conhecia muita piada de fiscal, né? E aí eu zoei, contei piada pra caramba e tal, e depois que terminou, o presidente da associação chegou pra mim, bateu nas minhas costas. Aí eu digo, e aí, gostou do show? Ele disse, você fez muita piada de fiscal. Eu digo, mas piada não paga imposto? Ele disse, mas um restaurante que tem lá na Praia do Canto paga. Olha que filho da mãe, né? Já ameaça, né, cara? Já vai direto. Recado, com certeza. Então é essa a nossa situação, não é, Arthur? Acho que é um pouco, sim, por aí. Acho que o empreendedor, adorei esse termo, empreendedor, é assim em qualquer lugar do mundo, porque o empreendedor ele é uma inquietude de olhar para o que ninguém está olhando e fazer o que ninguém quer.
Porque quando eu comecei meu negócio, não faltou gente para me chamar de maluco mesmo. Fala, cara, você tá bem, você tem um caminho legal, por que você vai fazer isso? E a gente não sabe explicar. E mesmo depois de ter falido a minha primeira empresa, quebrado, ainda tinha uma coisa... Era empresa de quê? Era uma estamparia. Eu fazia camiseta promocional, na época que tinha Vital aqui, eu fazia as camisetas dos camarotes e tal. E a gente fazia um trabalho muito legal, mas eu não tinha a menor noção do que era ser empreendedor. Empresário. Empreendedor é a pessoa que tem aquela vontade de fazer. Ótimo, eu era empreendedor. Mas como enxergar um negócio e fazer a gestão do meu negócio, eu era péssimo. E eu não sabia que tinha que saber. Né? Eu trabalhei em empresas, em algumas das maiores agências aqui da região, e a visão que eu tinha era de que, pô, mas o dono tem autonomia para decidir. O dono fica com lucro. O dono leva os louros da fama, porque a gente fazia os materiais e no topo da lista técnica quem estava era o dono, que às vezes nem tinha participado do projeto e estava lá, diretor de criação. E não foi diretor de nada. Eu falei, não, eu tenho que abrir o meu negócio, eu tenho que abrir a minha empresa para eu poder ter autonomia e fazer do meu jeito. E foi ótimo, eu fiz do meu jeito, quebrei a cara. Aí eu comecei a ver que, caramba, não é uma coisa simples, é gostoso de fazer, claro, mas não é uma coisa tão simples. Não é pra você montar, abrir a porta, o cliente vai entrar e a coisa vai acontecer. Não é assim que funciona. E aí eu fui correr atrás, e esse correr atrás é que me trouxe para onde eu estou hoje. Então, assim, se eu não tivesse dado esse salto no escuro, vamos dizer assim, né, doido, iludido do que era empreender, eu também não teria sofrido o que eu precisei sofrer para poder chegar e aprender as coisas que eu aprendi. E até reconhecer a dor, né, de quem te procura hoje. Com certeza. Porque você não vai tratar como uma abstração a dor dele. A dor que ele está sentindo é um lugar que você já viveu. Perfeito. E tem uma coisa no teu conceito que eu acho que é o mais... são dois lados do conceito que eu acho muito ricos. Um é a ideia de transformar o produto em algo premium. Perfeito. Em top de linha, a referência do mercado dentro daquela área. E outra coisa é que você ensina o empreendedor a trabalhar com os recursos que ele já tem. Exato. Que você inserir novos recursos, isso aí talvez outra pessoa poderia ensinar. Entende? Perfeito. Mas usar os recursos que já tem, faturar o dobro, aí que está a nossa conversa. A gente, na verdade, procurava uma consultoria. Como a consultoria é cara, a gente resolveu trazer você para nos dar essa consultoria aqui gratuita. Ainda, excelente, já é uma estratégia de marketing sensacional. A consultoria dele vale um Tesla, sabe? Mas o Fábio falou perfeitamente o que é o trabalho. Assim. O marketing de percepção é a ferramenta que eu uso para fazer meu trabalho. Mas o meu trabalho em si é ajudar as pessoas a aprender a se dar valor. Porque a quantidade de pessoas talentosas, vamos falar aqui só Espírito Santo, região Sudeste, a quantidade de gente talentosa, competente, eficiente e que está passando necessidade, porque não sabe, a vida ela não dá para a gente aquilo que a gente acha que a gente merece. Ela dá o que a gente tem capacidade de negociar. Então, se eu sou uma pessoa boa, mas eu não sei negociar minha bondade, o mundo vai me explorar. E isso aconteceu comigo até mesmo, porque arquetipicamente meu perfil era tímido. Então, eu tinha dificuldade de falar com as pessoas. Quando eu abri a minha empresa, e a pessoa que eu ia chamar para ser meu sócio, né, eu pedi demissão da agência que eu trabalhava, falei, pô, vou chamar esse cara que era o vendedor na época que tinha esse termo do pastinha, depois media broker, Sim. que era esse cara que era de um jornal e ele ia de empresa em empresa oferecendo anúncio no jornal. E esse cara era meu cliente de freelance e eu confiava muito nele, era um cara organizado. Falei, pô, ele tem a disciplina e a competência para ser o comercial da minha empresa. E eu tenho o lado artístico, eu era um diretor de arte, diretor de criação, então eu tinha parte do design comigo. E no momento que eu fui chamá-lo para ser meu sócio, eu falei, cara, preciso conversar com você. Aí ele falou, pô, também preciso conversar com você. Eu falei, pô, isso é um universo conspirando, cara. Né? Isso vai acontecer. A gente foi conversar e fica sempre naquele, quem vai falar primeiro, né? Fala você. Eu deixei ele falar primeiro. Ele falou, ó, eu quero te dizer que eu conheci um outro cara. E eu já estou fazendo trabalho com ele há 6 meses, eu não queria te falar, porque podia não dar certo. Mas deu certo, e a gente está abrindo uma agência junto, e eu não vou mais fazer trabalho com você. O cara que eu ia chamar para ser meu sócio estava me desligando comercialmente da parceria com ele. E aí ele me perguntou, né, e você, o que você tinha para me dizer? Eu tinha para te dizer que eu acabei de pedir demissão da agência, e eu ia ter mais tempo para poder te atender, a gente está mais próximo, mas, pô, desejo sucesso aí no seu caminho e tal. A gente se separou ali, e eu tive que virar o comercial. Então, assim, eu já estava abrindo a minha empresa, com uma convicção que, artisticamente, eu trabalhei nas maiores agências da minha região, tinha trabalho premiado, falei, pô, eu sei fazer o que eu faço. E aí eu tive que aprender a fazer uma coisa que eu nunca tinha entrado para fazer, que era entrar em venda. Ir lá e prospectar um cliente, conversar com o cliente, engolir sapo, ver cliente pedir desconto.
Então, e eu tive que me reinventar naquele momento. E você hoje é um militante da política contra desconto. Eu sou contra desconto. Na verdade, assim, eu sou contra dar desconto. Acho que se você souber negociar o valor, tá tudo bem. Se tem uma contrapartida, tipo, olha, eu vou fazer isso aqui para você, custa X reais. Mas, caramba, cara, se você me trouxer mais 10 clientes e me poupar o esforço de prospecção, não vejo nada de errado em a gente fazer uma troca dessa energia que eu vou deixar de fazer e você vai fazer no meu lugar, não tem problema. Eu tive um caso de um cliente uma vez que ele ficou em débito comigo, né? Ficou inadimplente e tal, não tem dinheiro. Eu falei, cara, mas você está pensando no limitado, você não tem dinheiro, mas você é um dos caras mais influentes que eu conheço. Então, pô, paga a sua dívida comigo, com a sua influência. Traz para mim 5 clientes e esses 5 clientes vão saldar sua dívida. Não tem problema, você tem influência para isso, você acredita no meu trabalho. Eu também estava passando por um momento de dificuldade. E, pô, cara, você faz isso por mim? Eu falei, faço, claro, não é por você, é por nós. Porque eu vou ter mais trabalho, eu vou ter dinheiro, nossa relação não vai parar. E ele veio, trouxe 2 clientes. Olha que legal, você cria um espaço para a pessoa. Então, assim, eu sou contra eu dizer para você que isso aqui, essa água custa 20 reais. Aí você fala, pô, Arthur, eu não tenho 20, cara, só tenho 10. Eu falei, então como é que você poderia fazer para conseguir mais 10? Aí eu vou te ajudar a conseguir mais 10, assim, vou te orientar. Não, Arthur, eu só quero pagar 10. Eu falei, não, se eu pudesse te vender essa água por 10, eu me sentiria um mentiroso de te dizer que vale 20. Faz sentido? Assim, se eu estou dizendo para você que vale 20 e depois eu volto atrás, ou eu poderia vender por menos e eu estou mentindo, ou eu estou sendo infiel com os meus outros clientes que pagaram 20, porque os outros clientes que pagaram 20 acreditaram mais em mim. Por que eu vou fazer por 10 para esse cara que não está acreditando? É aquela fábula, né? Do cara fala assim, pô, ele é meu amigo, vai ter que me dar um desconto. Não, se ele é seu amigo, você tem que valorizar o trabalho dele. Aí que você não vai pedir desconto, você fala, cara, eu quero ser o primeiro a pagar o valor cheio. Isso aqui no Espírito Santo acontece muito, inclusive eu e Fábio, a gente passa muito por isso, né? Até hoje. Agora voltou a casa de show de humor aqui, né? Eu fui fazer shows lá, o Fábio imagino que vai fazer também depois. E aí, assim que começou a abrir a venda de ingressos, as pessoas mandando no WhatsApp, pô, consegue umas cortesias para mim? Consegue? Aí a única coisa que eu tenho para vender é isso, tu quer que eu te dê? Exatamente. É um negócio muito louco, né, cara? As pessoas... É só para dizer assim, não, eu sou amigo do Tonho dos Couros e ele me deu um ingresso para eu ir no show dele. Você quer uma cortesia? Então você é cortês com você. Boa noite. É uma cortesia, hoje não é uma boa noite. Eles falam que o presente é próspero e o desconto é pobre. Então, assim, se esse cara compra um ingresso meu, eu vou ficar feliz em entregar mais do que a gente combinou. Exato. Cara, você é meu amigo, comprou um ingresso comigo, pô, já pedi para reservar uma mesa especial para você, ou de surpresa eu mando entregar uma coisa na minha, mas porque eu quis. Não porque ele não viu valor no meu trabalho e queria chegar lá sem pagar. Então a gente faz muito no escritório, a gente entrega muito em abundância, até para criar uma margem, um lastro de tolerância. Assim, eu conheço empresas maravilhosas, mais incríveis do mundo, mas não conheço nenhuma empresa que nunca errou. E no mercado, às vezes, a gente está e a gente vai errar. E quem vai criar a margem de tolerância? Essa pessoa vai botar na balança, pô, mas no dia que eu nem tinha pedido, o Arthur fez isso por mim, ou eu contratei X, ele me entregou X mais 2. Aí cria um laço. Relação é sempre assim, né? Casal, amigo, é tudo igual, gente. Por isso que eu falo, aqui é sobre a gente aprender a se dar valor. Eu acabei canalizando isso para o empreendedorismo, mas serve para absolutamente todas as áreas da nossa vida. Como se dá valor? Só um minuto, por favor, eu vou pegar esse gancho dele aqui, porque tem uma parada que aconteceu comigo que eu acho que vai te ajudar no teu... Você criar uma live diferente nessa pegada sua aí. Uma vez eu fui vender um show, meu filho trabalhava comigo, o Hugo, o Fábio conhece demais e tal, e o Hugo estava negociando um show com uma empresa de São Paulo, que tem filial aqui no Espírito Santo, que é a Motociclo, empresa grande de peça para bicicleta e tal, que os maiores sócios são judeus, né? E os caras, o judeu é assim, né? E o cara negociando e tal, não, eu estou indo para Vitória e eu quero conhecer teu pai para eu poder negociar com ele. Aí eu, tá bom. Aí ele foi lá no escritório, não era aqui o escritório onde a gente está hoje. Aí ele foi lá no escritório, o cara, um judeu também, era o diretor da empresa. Aí ele chegou e disse, quanto é o show? Eu falei, o show é tanto. Ele não passou o preço para você? Não, ele passou, só que tá muito pesado. Eu digo, não tem problema não, o senhor faz um cheque que é só uma folha. Aí, é leve, não tem problema não. O cara riu pra caramba e pagou. Legal. Sabe? Por causa de uma piadinha que eu fiz, não tem problema, o senhor tá achando pesado? Não precisa pagar em dinheiro não, paga em cheque. Faz uma folhinha. Perfeito. É um peso de nada, não dá nem uma grama. Não, a ferramenta é sensacional. O que você usou é maravilhoso. A risada
ela consegue manter o corpo da gente relaxado por até 1 hora, assim, 45 minutos garantido que você fica. Então, poxa, a melhor coisa para você fazer um negócio é manter o outro lado relaxado até o momento da decisão da compra. Mas que é onde pode acontecer um ponto de tensão, mas manter a pessoa relaxada durante a ferramenta de PNL, eu quebro o estado, faço essa pessoa quebra a barreira, quebra a resistência. Então isso é sensacional, o que vocês fazem. E o empreendedor, o empresário, que sabe ter o carisma, que sabe ter uma diplomacia, que sabe lidar com as situações com humor, e nem sempre o humor é contar piada, mas é de ser agradável, de você ser uma pessoa solícita, de você ser uma pessoa positiva, né? O riso traz isso, ele bota teu foco no positivo. Lá a gente estava falando sobre o treinamento que eu faço nos Estados Unidos, eles têm um exercício, e várias outras ferramentas também têm esse exercício, é sorrir até se sentir feliz. Então você força fisiologicamente o seu corpo até o momento que você encontra o sentimento da felicidade. Pô, caramba, me senti Você dá uma feliz. bugada no cérebro, né? Dá uma Porque bugada no cérebro. você tá aqui, todas as expressões de felicidade. O que está acontecendo? O que de engraçado está acontecendo? Deve ser alguma coisa boa, então vamos com ele. E aí o cérebro começa a reagir dessa maneira. Isso é sensacional. Eu venho de uma linhagem rabugenta, né? Então, assim, meu pai, avô, todo mundo é rabugento. Não são pessoas, no máximo, humor ácido, assim, a gente não tem essa cultura. Eu tive que aprender a desenvolver um pouco isso para poder ficar no mercado. Porque tem 3 coisas que vão impedir o seu produto de ser vendido, né? O produto é ruim, a oferta é ruim ou o vendedor é insuportável. O cara que está oferecendo, pô, não fui com a cara daquele cara. O santo não bateu. Aí, pô, mas o trabalho é bom, o cara é competente. Pô, mas não deu liga. E eu senti na minha primeira leva no mercado, quando eu entrei, eu olhava os caras performando, eu falava, pô, esses caras são diplomatas, o cara, ele conduz a conversa, é agradável, você gosta de comprar do cara. E eu não tinha isso. Eu ficava sempre no técnico, porque a cabeça mesmo, de reclamão. E isso é um exercício, eu fui começando ainda não estou no meu ideal. Mas eu reconheço até onde que eu já evoluí isso. E essa história do santo não bate é uma profunda verdade. Às vezes a gente não leva, a gente simplificou um processo que é muito complexo. O lance do santo não bater é que a gente imediatamente, se relacionando com uma pessoa, questão de segundos, você bate o olho nas microexpressões faciais da pessoa, na postura dela, aquilo tudo te passa informação, porque é uma herança milenar. Porque os nossos antepassados lá do período primitivo, período das cavernas, isso tudo, eles não tinham linguagem falada. Se tinha um perigo, eles não podiam chegar e dizer assim, cara, eu acho que tá vindo uma onça aí, vamos correr? O cara tinha que gritar, fazer gesto, aquele negócio todo. Então a pessoa olhava para o outro e conseguia ler no outro tudo a mensagem que ele queria dizer. Então a gente foi, ao longo do tempo, só aprimorando essa linguagem, aprimorando a linguagem. Hoje, quando a pessoa bate na nossa frente, a gente olha, você consegue entender. Você não sabe exatamente o que é. Você fala, porra, meu santo não bateu com fulano. É a percepção. Mas a percepção, isso é a percepção. É antes do raciocínio. Exatamente. Você não intelectualizou, mas você percebeu, Você mapeou que aquela pessoa ali tem informações que não são de acordo com seus valores. Aí você rechaça isso. E como te você lembra falou, alguém que te magoou, você olha pra pessoa e fala, pô, não gostei daquela pessoa, mas ele inconscientemente te lembra uma pessoa que fez mal. Tem associação, tem uma... E aí o que eu quero chegar num ponto, cara. Esse lance que você fez muito interessante, ou seja, de você criar habilidade em você para você criar um conjunto de microexpressões que favorecessem o teu discurso, para as pessoas verem o que você de fato quer dizer, de fato você é, o novo ser que você se tornou. Mas como é a engenharia do se dar valor? Perfeito. Como é que é o se dar valor? É você se tornar uma pessoa inconformada. Não faz sentido. É quando não faz sentido na sua mente uma coisa diferente daquilo. E a gente já tem isso intuitivamente, até instintivamente. Mas a gente não tem isso como mecanismo. No meu método, eu ensino as pessoas a colocar isso dentro do mecanismo. Você ter a clareza em quem eu sou. Como é que eu comunico isso para as pessoas? Como é que eu escolho quem vai estar do meu lado nesse processo? Como é que eu me posiciono? Quais são os meus critérios? Como é que eu chego num ambiente e digo, aqui pode, aqui não pode? Eu entrei aqui, o Evandro me falou assim, a posição do microfone, você pode levar para lá e para cá. Mas um palmo de você é legal para mim. Aí eu já deixei ele um pouco mais para frente, por quê? Porque o meu cérebro já falou, se a conversa estiver interessante, eu vou me inclinar para frente. Sim. Então eu já sei que o meu não verbal vai funcionar, mesmo que eu não esteja pensando. Então eu já vim aqui, olha como é que isso é legal, é curioso para a gente poder desenvolver. Então quais são os meus critérios? Gente, eu estou aqui, mas eu posso ficar de tal hora até a hora. Eu estou me posicionando no mercado. Como é que eu vou abordar as pessoas? Como é que eu vou me aproximar dessas pessoas? E como é que eu vou blindar a minha reputação? Que é impedir que as pessoas pensem algo sobre mim que eu não quero que elas pensem.
Quantos de nós temos gente na família que tem pensamentos negativos sobre a gente, opiniões negativas? Nesse momento que a gente está aqui, deve ter mais de 10 pessoas pensando mal da gente nesse No momento. grupo de WhatsApp da sua família estão falando mal agora. Não é? Pode ser surpreendente para você, mas tem alguém falando mal de você. Como é que você blinda isso? Eu ensino até técnicas para você blindar a sua reputação. Tem pessoas que chegam para as minhas mentorias e no início das mentorias eu passo sempre um vídeo ali de uns 10, 15 minutos só para a gente ateizar a atenção dos meus mestres. Você faz mentoria em grupo ou só individual? Nos dois modelos. Eu tenho mentoria em individual, que a gente chama de núcleos, e eu tenho as mentorias em grupo, que é a comunidade. Vamos em frente. Hoje eu tenho 60 empresários que eu lidero ali. Então, essas pessoas chegam, eu vou passar um vídeo para a gente aterrissar a atenção ali. E às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, mas eu não gosto desse cara. Uma vez eu passei um vídeo do Roberto Justus, que é um cara que se posiciona, e ele tem uma polêmica, e está tudo bem, ele vive tranquilo sobre isso. A pessoa olhou e falou assim, cara, eu não gosto do Roberto Justus. Eu, como mentor, o que eu vou dizer? Eu não vou dizer, não, mas você vai assistir ainda assim. Eu vou fazer primeiro um rapport, cara, eu também não gosto do Roberto Justus, cara. E aí eu vou me alinhar por isso. Realmente é isso que eu acho. Mas no dia que eu vi a reportagem dele ajudando tal pessoa, eu falei assim, pô, esse cara merece um pouco da minha atenção. Porque hoje tem muita gente boa no país, mas que não ajuda no nível. Aí a pessoa, eu não sabia que ele tinha esse trabalho de filantropia. A pessoa começa a se abrir para ouvir a entrevista e termina fã. Porque o vídeo dele tem muito isso, né? Essa pegada humana, né? Então, quando termina de ver, fala, cara, eu vou assistir mais coisas dele. Olha como é que muda o ponto de vista, muda a percepção. Mas para isso eu tenho que entender qual é a identidade dessa pessoa. Que quando ele diz não gosto do Roberto Justus, o que ele está querendo me dizer? Que ele não gosta da pessoa, ele não gosta de alguma atitude? Ou ele o valor dele foi violentado. Não gosta de alguém que falou mal e que ele pegou. Então, essas 6 camadas que eu fui buscar lá no cristianismo, vocês falaram um pouco do judaísmo, essas 6 camadas eu fui buscar no cristianismo. E um pouco também da filosofia budista, mas o início de tudo na gente, né? Primeiro era o verbo. Eu sou. O que é Deus? Deus é o eu sou. Tudo que você botar depois de eu sou é humanizar Deus. Você está limitando Deus. Não, Deus é poderoso. Não, mas ele não é só poderoso. Não, Deus sabe tudo, mas ele não só sabe tudo. Deus é tudo, mas ele não é só tudo. Olha como é que... Tudo que eu botar depois do eu sou, eu estou limitando. Então, tudo que eu coloco depois do eu sou sobre mim, eu estou me limitando. Eu sou disciplinado. E na hora que você precisar não ser? Não, eu sou comprometido na hora que você precisar não ser. Ou eu sou inteligente na hora que você precisar não ser. Quando você tem essa amarração feita, que foi o que Jesus trouxe para a gente como lição, assim como você sente no fundo da sua alma, assim você é. Então, tudo começa na crença do eu sou, e é onde começa o meu método. Quando o empresário muda o eu sou dele, do eu sou intolerante, e ele muda para neste momento eu escolho ser tolerante. Eu não quero acabar com a minha identidade anterior, mas eu sei que neste momento, por um curto espaço de tempo, eu posso escolher ser mais tolerante. Essa escolha muda a fisiologia, muda todas as conexões que ele vai fazer para poder tomar as decisões e ele alcança um resultado maior. Como é que a gente ganha convicção? Entendimento, vivência e repetição. Olha que legal. Aí a pessoa fala, eu sou diferente. E ele vai lá e age diferente. E tem um resultado diferente. Eu falo, pô, gostei desse negócio. Aí na próxima ele vai fazer de novo. Quando ele virou um hábito, em 6 meses você já mandou sua identidade anterior. Você não quer nem mais ela. Eu nem quero mais. E não investiu R$1 nisso. Você não precisou para dobrar, triplicar, quadruplicar. Eu tenho clientes que aumentou em 8 vezes o valor, sem investir R$1. Só ajustando. Não comprou nenhuma máquina, né? Nada. Só ajustando identidade, linguagem, as pessoas que estão próximas a ele, os critérios dele, a forma de abordar e a reputação. Só isso. Você falou uma coisa aí. Falei muito, né? Não, cara, você tá massa. Mas é legal. Rapaz, se você consegue fazer o Rossini para ficar 10 minutos prestando atenção em um negócio, cara, você é gênio, cara. Não, porque realmente é muito rico, né, o conteúdo dele. E aí, quando você fala disso, aí eu me remeto aqui a algumas coisas. Por exemplo, quando eu era empreendedor, era empresário, né, e eu resolvi ser humorista. E o desafio ainda foi maior. Eu resolvi desbravar o humor no Espírito Santo. Né? Não existia em lugar nenhum. Não tinha em rádio, não tinha em TV, não tinha em teatro, não tinha... Não, teatro tinha comédia. Não tinha humor, né? Tinha peça de teatro, comédia. Diferente de um show solo de humor, né? Isso não existia, nem do teatro. Então, eu desbravei isso. A partir dali, como a minha veia de empreendedor, né, de empresário, que eu continuei sendo empresário e tal,
para eu poder sobreviver, porque eu não tinha como sobreviver do meu trabalho inicialmente, né? Só 2, 3 anos depois que a coisa começou a realmente a me dar um sustento, e aí eu larguei um pouco o lado de empresário, eu comecei a perceber que eu estava fazendo muito show, muito evento para a empresa, eventos corporativos. E eu comecei a perceber que o show de humor corporativo, ele causava alguns constrangimentos. Né? Eu fazia um show para uma empresa e aí eu contava uma piada, uma vez isso aconteceu de verdade. Contei uma piada de corno, e aí todo mundo riu, a piada foi muito legal, tal, o show todo foi muito legal, mas essa piada especificamente, 2 dias depois, o diretor da empresa, que era a Vitória Wagner, que é o mesmo diretor até hoje, que é meu amigo, Celso. Aí você está entregando a intimidade do cara. Me liga, só assim, o show foi maravilhoso, só tem um problema, cara. Você contou uma piada de corno aí, e aquela piada era muito boa, mas tem um mecânico que estava lá, que ele tinha levado o chifre há uns 2 meses e a galera tá zoando o cara até hoje, causou esse constrangimento e tal. Eu digo, meu irmão, eu sou humorista, eu não sou profeta. Eu não posso adivinhar a vida dos outros, né? Aí ele ficou rindo e tal, a gente é amigo, faço eventos para eles até hoje e tal. Mas ali eu virei a minha chave, que é a percepção, aquilo que você acabou de falar aí, nesse conteúdo que você, tão rico que você passou pra gente. Eu digo, cara, peraí, eu não posso mais fazer show de humor para a empresa, não. Eu tenho que fazer palestra. Porque eu fazia palestra antes de ser humorista, né, como empreendedor. Né? Por que eu não faço palestra e mostrar para as pessoas que elas podem sorrir mais, que elas podem, né, usar as piadas, né, tecnicamente inerentes àquele assunto, né? E aí eu não vou mais ter esse tipo de constrangimento. E isso aconteceu. O Fábio também faz isso muito bem. E aí a gente começou a ter essa percepção que, cara... Não tem, aí até hoje, quando a empresa me contrata, hoje mesmo eu mandei um orçamento. A empresa me contrata, eu digo, olha, eu não faço show de humor para a tua empresa, não. Não, mas eu quero, mas eu não faço. Eu boto o Tonho lá meia hora, mas 1 hora eu faço de cara limpa. Legal. Para as pessoas entenderem que o Tonho, para dar vida ao Tonho, existe uma pessoa por trás, que tem o mesmo sentimento que aquela pessoa que está assistindo tem, que tem o mesmo dor de barriga que aquela pessoa tem, que tem as mesmas contas para pagar que aquela pessoa tem, que tem uma mulher em casa, que tem filho, que tem tudo que aquelas pessoas têm. E também tem nada que aquelas pessoas têm. Perfeito. Você entendeu? Porque um personagem não. Né? Um personagem as pessoas acham não. Tonho não tem CPF, não deve a ninguém, não tem problema nenhum, nunca vai ser preso, nunca vai, né? Você conseguiu aproximar o seu universo das pessoas quando você... Exatamente. Então, quando você começou a falar, cara, começou a clarear na minha cabeça. E eu imagino que na cabeça dos seus mentorados vai clareando da mesma forma quando você, de uma forma muito lúcida, você fala, né, como é o caminho para chegar a isso, para o cara perceber. E aí eu percebi, você deve ter feito uma viagem também na tua... Sim, eu acompanho as lives lá e me surpreendo muito, assim, tanto no Instagram. O Instagram dele também é muito bom, sabe? É um Instagram de muita entrega de valor, assim, e você acabou trazendo uma coisa muito legal, que é uma tendência recente, que eu gostaria até de mergulhar mais nesse campo. Eu acho que eu já fui bom nisso na época do humor, e quando eu transicionei para o mercado de palestras, eu ainda não consegui trazer, que é a ideia de comunidade. Ou seja, que a gente acaba tendo um monte de seguidor avulso. São várias pessoas que curtem a gente por isso, por aquilo e tal, comenta isso aqui, estão lá, mas estão avulsos. Eles não se sentem parte de um grupo coeso. E você conseguiu, né, traduzir, juntar essas pessoas num grupo. As pessoas que mesmo as que não são mentoradas oficialmente, Sim. e são informalmente mentoradas nas lives ali, elas se sentem fazendo parte de um grupo coeso. Exato. Essa é a intenção, né? E juntando o que vocês dois disseram, que o Rocine falou brilhantemente, sobre você aproximar o seu universo das pessoas. Uma vez eu ouvi isso, não é um pensamento meu, agora eu me apossei dele, né? Mas fala assim, você não pode liderar um desfile estando tão à frente que parece que você está em outro desfile. Então, assim, você não pode ser a comissão de frente de uma escola de samba que você está tão à frente que parece que você é de outra escola. Então, essa foi a sacada, né? O personagem não tá, a pessoa está sentindo que eu estou indo contra ele. Quando eu tiro o personagem, me coloco, ele vê que eu estou... a gente vive dores parecidas, a gente tem realidades parecidas, aí você está mais próximo. E as pessoas querem ser lideradas em movimentos. Todas as grandes pessoas que passaram pelo nosso planeta, elas fizeram uma coisa que é o que eu quero que aconteça para mim. Eu não tenho controle sobre isso, mas é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse. Quando você deixa de ser um produto e você se torna uma ideia. O que Jesus fez? Jesus veio e falou assim, cara, vai lá e fala para essa parada para todo mundo. Falou mais bonita, né? Ir de pregar é a palavra toda criatura, mas
Mas eu acho que foi o tradutor que falou isso. Acho que Jesus já chegou mesmo assim, galera, vamos formar um bonde aí. Exato. Assim, ele virou uma ideia. Ele se tornou uma ideia. Martin Luther King, né? Gandhi, pessoas que se tornaram uma ideia. E quando você se torna uma ideia, o que eu fiz com o nosso movimento, de falar, estamos criando a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Se você quer fazer gestão, fazer suas planilhas, o Sebrae vai te ajudar, cara. Tem muita gente aí, né, em Deva, se você está num movimento um pouco maior, tem gente para te ajudar. Mas se você quer aprender a se dar valor, negociar o seu valor, porque não é só grana. Eu atendo empresas que têm mais de meio século, o cara chega lá triste comigo. Milionário, multimilionário. Ele fala, Arthur, ninguém me ouve na minha empresa. Eu falo, as pessoas não me compreendem, não me atendem, aí eu tenho que voltar com essa pessoa para ele se tornar líder de uma ideia. Eu falei, as pessoas Você sabe que às vezes eu tinha uma viagem dessa, quando a gente ia fazer show de humor, aí antes a gente falava o presidente da empresa e ninguém dava atenção para ele no auditório. Eu falei, meu irmão, se eles não estão dando atenção pro presidente, eles vão ouvir piada, cara. Não, mas em cima disso, eu acabei de fazer há pouco tempo agora, o mês de agosto foi o mês da liderança do Sebrae, né? Mês de liderança. E eu fiz, no mês de julho, eu fiz uma palestra que tem tudo a ver com o que eu faço, um curso online que o Fábio também me ajuda nesse curso aí, que é o que saia o medo de falar em público e gravar vídeos, né, para as pessoas perderem esse medo, vencerem esse medo. E aí eu fiz uma palestra que era para seja a influência digital do seu negócio. É que é uma coisa que você não tem para onde correr, você tem que escolher fazer isso, né? Ou então contratar alguém para ser o influência digital do teu negócio. Mas você tem que influenciar digitalmente os teus clientes, você tem que fazer. E aí foi muito legal, eles me contrataram para um outro desafio, só que eu já tinha a palestra pronta. Eu só adaptei algumas coisas que era para fazer para liderança. Aí eu fiz, liderar com humor, aproxima o colaborador. Eu fiz essa palestra e uma das que mais me marcou foi para os gerentes gerais da Caixa Econômica do Espírito Santo. Era só os gerentes gerais. Mas por que eu fui fazer lá? Porque o superintendente era meu fã pra caramba e tal, e disse, não, eu quero o Rossini para fazer. O cara acha que eu vou lá para contar piada, ele não conhece o trabalho, né, os gerentes e tal. Sim. E, cara, foi um negócio assim que mudou a vida de muitos gerentes. Até hoje eu encontro com os caras de vez em quando, né? Graças a Deus não preciso ir lá pedir empréstimo, mas encontro com eles e eles falam isso o tempo todo. Cara, eu fui fazer nas agências, depois eles pegaram verba da agência, eu fui fazer nas agências, algumas agências, até no interior, porque os caras, eles tinham essa mesma percepção, que eles não eram ouvidos pelos seus liderados, né? E aí eu comecei a passar técnicas de humor para eles, para o convívio do dia a dia, que talvez eles estavam sendo líderes muito duros, né? Líderes, sim, que é aquilo que você falou, meu pai rabugento, nem líderes, você talvez. Você nem conheceu o meu, porque você não conheceu o meu. Cara. Talvez estava sendo só chefe mesmo, né? Chefe, que a própria ideia de liderança pressupõe que você é seguido por alguém, né? E no caso, se a galera não tá ali, você é um chefe. Tem um cara que eu ainda vou trazer aqui, que eu não sei se você conhece ou já fez algum trabalho para ele, que é o Ettore da Imitami. Não sei se você já ouviu falar. Não. O Ettore, para mim, é um empresário modelo que tem que ser seguido por qualquer empresário no Brasil. O Ettore é um dos meus maiores clientes, eu faço muito evento para ele. Para ele, eu abro uma sessão e faço show de humor nas obras. Por quê? Certo. Porque a maioria são peões, né, que estão lá numa relação longe da família. Eu já fui fazer em Curitiba, fui fazer no Acre, em vários lugares do Brasil para ele. E, assim, 500 funcionários, colaboradores, que eu nem chamo de funcionário nem colaborador, eu chamo de sócio. Eu digo, cara, vocês são sócios da empresa, irmão. Vocês são sócios mais beneficiados. Sabe por quê? Porque na hora que a empresa recebe uma fiscalização, não sobra para vocês não. Quem tem que pagar é o patrão, irmão. Então vocês são sócios e o salário de vocês está aí. Se a empresa der prejuízo, o salário de vocês está aí. Então vocês são sócios. No fundo, é um sócio. Sim. Né? E até para ele sair, a empresa tem que comprar parte dele, tem que pagar o salário. Exatamente. Colaborador, eu acho uma palavra assim, porque ninguém é voluntário. Tá fazendo, colaborador seria voluntário, né? Sim. É uma palavra que todo mundo usa, eu uso também. Só para colaborar. Mas está recebendo, então não está. Então, o Ettore, ele faz uma coisa, cara, que os colaboradores, os sócios ou funcionários dele, são apaixonados pelo cara. Eu nunca vi um troço daquele. Arthur, é um negócio impressionante. Eu já contei para o Fábio, algumas vezes eu já vi isso. E só para ilustrar, assim, e para resumir a história dele, o cara, ele tem mais de 5 mil funcionários.
E o cara, ele tinha um avião, que eu viajei desse avião algumas vezes com ele, de 6 lugares. Aviãozinho, jatinho e tal, desses que todo empresário muito grande tem e tal. E de repente ele vendeu o avião. Ele disse, não, meus diretores vão andar em voo comercial. Era para os diretores da empresa, os clientes ele trazer e tal, para a empresa dele lá em Aracruz. Aí de repente ele resolveu vender o avião, comprou uns 70 lugares. Tipo esses da Gol, da Azul, né? Aí eu digo, mas você vai fazer o quê? Para levar os meus funcionários para a empresa, da empresa de Aracruz para a obra, e no final de semana eu vou sortear alguns para levar a família, porque eles ficam lá sozinhos sem a família, e não pode vir para ver a família, então eu levo a família para ficar com eles no final de semana. Qual empresário no Brasil que faz isso? Perfeito. Fala para mim. Não existe, cara. Os caras são apaixonados pelo cara. Sim. É um negócio... Ele faz esse trabalho que deve servir de exemplo para todos os outros empresários. Inclusive, nessa palestra... Eu vou até conhecer mais sobre essa. Nessa palestra do Sebrae, eu citei ele como exemplo. Legal. Mostrei a foto dele, citei ele como exemplo. Como que eram líderes ressonantes, eu digo, não existe um outro líder ressonante no Brasil mais conhecido do que Silvio Santos. Existe? Perfeito. Eu já fui, nunca fui funcionário do SBT, fui da Record, mas eu já fui do SBT muitas vezes e eu sempre percebi o amor de todos os funcionários do SBT pelo patrão. Sim. Porque o Silvio, ele é diferente. Eu fui no programa dele 2 vezes. E as 2 vezes ele me deu uma aula de como ser humano, cara. Ele anima a plateia. Todos os outros apresentadores que eu conheci na minha vida, nenhum deles faz isso. Ele anima a plateia. Na primeira vez eu dei um kit de CD meu para ele, e aí voltei 15 dias depois, ele estava contando as piadas dos CDs para a plateia, porque ele adora piada e tal, e o produtor dele falou, eu fiquei tão orgulhoso, é ruim porque o celular na época não filmava, e eu não consegui filmar ele contando aquelas piadas, sabe? Então, para você entender que todo mundo tem que seguir um exemplo do Silvio Santos, que está aí com 90 e tantos anos, e todo mundo apaixonado. No dia que ele morreu, acho que o SBT não vai ser mais o SBT, né, cara? É um caso... Aqui no Espírito Santo a gente tem algumas lideranças impressionantes como essa, como você citou o caso do Héctor aí. A gente teve aqui recentemente o AIS também, que é um outro grupo aqui que no Espírito Santo se fortaleceu bastante. São exemplos muito, muito ricos, sem dúvida, de inspiração. Arthur, quando você hoje tem um grupo lá que você falou de aproximadamente 60 mentorados, sim, né? Sim. Uhum. E qual é a dor comum desses caras? Quando os caras te procuram lá, o que eles estão, de fato, em busca? Reconhecimento. Aí, para cada um, o reconhecimento vai ser diferente. Né? Mas, quando a gente fala sobre um reconhecimento premium, não é sobre você ter o produto mais caro do seu mercado. É sobre você aprender a se dar valor. É realmente você dizer assim, poxa, nem todo mundo está na vibe de falar assim, eu quero ser a maior marca do planeta. Lenço. Alguém nervoso aí. Nem todo mundo quer ser o maior do planeta, mas a pessoa quer sentir que valeu a pena a jornada. E a maioria dos empreendedores no Brasil, e aí pode trazer estatisticamente, né? Estatisticamente, uma pesquisa inclusive do Sebrae, 87% dos empreendedores do Brasil, eles não sabem o que esperar, para onde é que eles vão chegar com aquela empresa, porque qualquer ponto que você chega não é suficiente, porque o suficiente não está fora, está dentro. E aí, quando o cara não tem um propósito, ele não sabe onde ele quer chegar. Nada é suficiente para reconhecer essa pessoa. Então, quando as pessoas chegam, se aproximam da gente, a gente chama de insatisfação inadiável. Ele tem alguma dor, algum sentimento de não reconhecimento, que para ele não aguenta mais. Ele fala assim, pô, ou eu ajusto isso, ou eu vou largar. A gente pega muita gente nessa divisão, sabe? E qual é essa insatisfação imediata, a insatisfação imediata mais comum que eles apresentam? Vou colocar 2, assim. A mais comum é dinheiro. Cara, estou vendendo e não está sobrando dinheiro. Eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero dar uma educação melhor para meus filhos e não sobra dinheiro. Eu estou trabalhando igual um louco e não está sobrando dinheiro. Essa é a mais perceptível. Quando ele consegue aumentar um pouquinho isso, sair da linha da sobrevivência, falando lá pirâmide de Maslow, quando ele sai um pouquinho da linha da sobrevivência, ele já começa a querer a se encontrar como pessoa, encontrar propósito. As pessoas não estão vendo propósito naquilo que elas estão fazendo. Então, é uma linha mais sofisticada. Tem muita gente que passa pelas minhas lives, e é uma coisa que eu estou ajustando para melhorar, claro, e eles falam, Arthur, achei lindo o que você falou. Eu não entendi nada. Tipo, agora, a minha vontade era ir lá em Maslow e falar de... Assim, eu trago ferramentas de filosofia, de psicologia, de psicanálise, de antropologia,
que é chato para as pessoas. Mas eu amo, assim, eu gosto, eu sou um curioso sobre essas coisas. Mas quando eu entro nessa vibe, eu entro num flow, assim, né? Flow é marca, mas flow é um termo, né? Onde você está ali em presença total naquilo, você está curtindo fazer, você não está mais intelectualizando, como eu estou aqui agora com vocês. Aí minha mente vai lá nas coisas que para mim são dia a dia de estudar, porque eu gosto de estudar essas coisas. Quando a gente fala sobre a pirâmide de necessidades, a primeira camada é a camada de sobrevivência é comida pura. E abrigo. Eu falo, eu quero ter onde morar e eu quero me sentir protegido. Eu tinha uma programação pré-pandemia de levar meu trabalho para fora do Brasil, porque eu entendo todas as dificuldades de empreender no Brasil. Nenhuma delas me assusta, nunca me assustou. Graças a Deus, em nenhum momento da minha vida, ninguém me pediu currículo, nunca. Então, eu sempre fui com o meu resultado mostrando o que eu tenho para fazer. Mas o Brasil tem uma característica que, para mim, é incômoda, que é a segurança. Eu não poder sair da minha... Eu moro a menos de 500 metros do meu escritório. E eu não posso sair numa mochila com o meu laptop, com o meu telefone, botar um fone no ouvido. Eu não posso curtir o caminho de ir a pé para a minha empresa. Eu tenho que pegar meu carro, dar uma volta. Se não tiver sinal aberto, eu levo 3 minutos para chegar de carro no meu escritório. A vida que todo mundo quer. Pô, mas eu podia ir a pé. Sabe, podia curtir. Eu moro ali no meu escritório e meu apartamento são ali na Avenida Norte-Sul, que é muito primeiro mundo aquilo ali. Você olha para aquela paisagem e fala, pô, quem dera se o Brasil for... Isso aqui não é o Brasil, aqui é uma exceção do que é o Brasil. Vitória é um ponto fora da curva quando a gente fala nesse sentido de infraestrutura. E eu não posso fazer isso. E aí eu viajo para fazer um treinamento fora, cara, eu ando quilômetros. Minha primeira ida, claro que eu não estou falando nem de Estados Unidos, estou falando de Flórida. Assim, minha primeira ida para lá é diferente, eu sei. Eu pegava patins, eu ia andando nos supermercados, você não pode entrar andando de patins. Você só consegue isso porque aqui você assiste televisão e vê os caras roubando e matando todo dia, lá você não vê. Mas lá tem ladrão do mesmo jeito, tem bandido do mesmo jeito. Não, eu entendo que tem, perfeitamente. É a percepção, não é o fato. É a percepção, porque eu já fui assaltado várias vezes, já fui assaltado com arma, já me roubaram carteira, cara? Já me roubaram boné. Então você tem imã para essa parada, né? Porque... com certeza, tudo na vida da gente... Eu fui assaltado, já foi assaltado. Cara de rico é o nome desse imã. Acho que é isso. Tudo na vida da gente, a gente cria, atrai ou permite. Então eu sei que naquele momento em que eu fui assaltado, eu estava usando um boné num lugar que não era para usar aquele boné. Na minha crença de ingenuidade naquele momento, tudo bem. Eu entendo que eu tive responsabilidade nisso, mas entendo também que teve a responsabilidade de alguém que, por alguma situação na sua vida, achou que era certo me roubar. Então tem os dois lados, nós coexistimos, certo? Lá fora, eu não estou dizendo que não tenha, o Jô Soares tinha uma palavra muito bacana sobre isso. Ele falava assim, vocês acham que nos Estados Unidos tudo é perfeito? Para você conhecer o americano, você tem que ficar 10 minutos depois da sessão de cinema. Porque quando tá as luzes apagadas, ninguém vigiando, vocês vão ver que eles são porcos. Os caras jogam tudo no chão, eles descumprem a lei quando não tem ninguém vigiando. O que o Estado americano fez? Ele criou uma percepção de vigília. Você está ali com a percepção de que se você cometer um crime, você vai para a cadeia, independente de quem seja você. Al Capone, vai pegar o cara. O Fábio criou uma frase na época da greve da polícia que eu achei sensacional. Que houve aqueles roubos, aqueles pastores de igreja roubando loja, carregando máquina de lavar na cabeça. Tá. O Fábio botou um negócio muito massa. Em que sociedade que nós vivemos que tem que ter polícia para poder ser honesto? Né? Lembra disso? Foi sensacional. A gente falou bem assim, se precisa da polícia para você ser honesto... Ele nem lembra mais. Eu não lembro, não, faz muito tempo. Não, mas está aí, Mário Sérgio Cortella, falando de ética o tempo inteiro. Eu lembro de uma entrevista do Lázaro Ramos, entrevistando o Leandro Carnal, e ele falava assim... Se precisa da polícia para você ser honesto, o problema não é da criminalidade, é seu. Na minha percepção foi... Entendi do mesmo jeito. É essa linha tênue que o Mário Sérgio Cortella fala perfeitamente, de a diferença entre moral e ética. Né? Moral é o que você está fazendo quando ninguém está te vendo. Ética é o nosso combinado. A gente combinou que ninguém vai roubar um ou outro. Aí eu estou mantendo minha ética, mas você não está mantendo a ética. Descumpriu o combinado. A moral é isso, que mesmo que não tivesse lei, eu não faria. Por mim. Não interessa o que você vai fazer, só por mim. Nessa entrevista que eu estava falando do Lázaro com o Leandro Carnal, eu não lembro as palavras exatas, mas era uma coisa no sentido do Lázaro Ramos, perguntando para ele assim, será que nós vamos um dia ter políticos honestos no país? E aí o Carnal falou assim, e aí eu vou linkar lá, fazer um callback lá na fala do Rossini. E ele virou e falou assim,
eu vou te dizer uma coisa que vai doer. Não é o que você quer ouvir como resposta, mas eu preciso dizer porque é o que eu acredito. Você está disposto a ouvir? Tô. Aí ele disse, não existe político corrupto num país honesto. Então ele traz a responsabilidade para o povo. E não de, aquele cara tudo bem que ele seja, não estou dizendo que ele não é, mas estou dizendo que, né, Martin Luther King, o pior não é o que os maus estão fazendo, é o silêncio dos bons. Quando os bons se calam, aí o mal acontece. Eu vou lá no Rossini, quando ele falou sobre, você faz uma palestra e o empresário se magoa, etc. E os empresários estão muitas vezes afastados dos seus profissionais, seus trabalhadores, seus funcionários. É funcionário, ele está ali fazendo uma função, literalmente um sócio da empresa. E eles não estão afastados porque eles são maus. Eu conheço esses caras de perto. Eles estão sofrendo absurdamente. E falam, eu não sei por que a minha equipe não gosta de mim. E quando eu estou numa mentoria, a Alícia está aqui, né, minha voz da consciência, para não deixar mentir. Uma das nossas ferramentas de trabalho é uma caixinha de lenço de papel. Porque o cara desaba igual uma criança e fala assim, eu não queria ser assim. Mas eu não sei ser diferente. Teve um dia que eu até mandei a mensagem para o Arthur, logo depois da live, que essa é uma habilidade muito grande que ele desenvolveu, que é de falar coisas duras com gentileza e cordialidade. Porque muitas pessoas que fazem o mesmo trabalho que você, que é provocar os valores, provocar essa reflexão das pessoas, vão numa dureza tão grande que às vezes mais machuca do que cura. Perfeito. Sabe? E a tua pegada, ao menos é o que eu percebo pela live, não sei como acontece na mentoria, é de tocar com muito jeito nesses pontos sensíveis da vida da pessoa. E é ser humano, né? A gente amar ao próximo. Amar a pessoa que tá próximo da gente e falar assim, pô, como é que eu posso te ajudar? Eu não vou te ajudar fazendo você ganhar mais dinheiro. Lembra que eu falei que eu sonhava em ser padre, depois fui buscar ser pastor, enfim. Cheguei, e onde eu entrava, eu sentia que eu tinha vocação. As pessoas iam me botando para liderar alguma coisa ali nesse sentido. Mas eu precisei usar, e aí eu acredito mesmo que isso é uma vocação, algo que o cara lá de cima falou assim, você vai lá para resolver desse jeito. A forma de eu chegar nos empresários para falar para eles sobre espiritualidade é através de dinheiro. Porque esse cara está focado tanto no dinheiro que eu tenho que ir lá fazer o rapport. Eu vou lá no universo dele e falo, eu vou te ajudar a ganhar mais dinheiro. Aí fala, então eu quero te ouvir. Aí se abre para me ouvir, aí eu falo sobre espiritualidade, falo sobre humanidade, falo sobre antropologia, vou trazendo esse cara, psicologia. Uma vez eu recebi um casal de Minas, pegaram um avião para vir fazer a mentoria comigo. Eles chegaram para conversar, eu falei, eu não posso fazer mentoria para vocês. Que vocês estão numa fragilidade psicológica tão grande que eu vou manipular vocês do jeito que eu quiser. E eu não é assim que funciona. Então eu vou te indicar para vocês primeiro resolverem a cabeça de vocês, e aí vocês voltam e eu posso te atender, indicar, né, uma galera que eu confio. Eles fizeram primeiro esse trabalho de ajustar a cabeça, porque eu não sou psicólogo, então eu não posso, eu tenho que ter ética nesse sentido, né? A pessoa, vou descriar suas crenças, não sei fazer isso. Eu conheço pessoas que fazem e eu sou ajudado por elas, mas eu tenho que saber onde é que está o meu limite. E eles foram lá, ajustaram a cabeça, eles tinham, olha que loucura, vou contar bem rapidamente. Ela casou, melhor fase da vida, o amor da vida dela, engravidou com o amor da vida dela. E ele era fisioterapeuta especialista em reabilitação, né, de pessoas que tinham sofrido acidente, tal, reabilitação. Ele falou, vou montar uma empresa disso, você vem trabalhar comigo? Vou. Montaram uma empresa enorme, assim, uma estrutura, um galpãozão e tal. Ele sofre um acidente e morre. E ela estava grávida ainda. Então ela virou mãe solteira, viúva, grávida. Não sabia uma vírgula de gestão. Ele falou, pô, agora eu tenho uma empresa que eu não sei cuidar, eu tenho uma criança que eu não sei cuidar, eu não tenho mais meu marido para me ajudar. Pá, fundo do poço, depressão. E nem todo mundo que está deprimido está chorando. O cara está tentando levar a vida, mas por dentro a pessoa está destruída, né? E ela foi e acabou depois construindo um novo relacionamento, mas trazendo toda aquela carga, arrastando aquela corrente. Quando eles chegaram perto de mim, ele tentando ajudar, mas, né, o noivo ali tentando ajudar, mas a coisa não virava, eu falei, não posso fazer isso, porque eu vou puxar de um jeito que eles vão quebrar. Eu tenho que provocar. Como é que eu provoco uma pessoa que está frágil? Ajustaram, vieram fazer o trabalho com a gente, depois a gente viajou junto para os Estados Unidos para poder fazer o mesmo treinamento lá que eu faço. A empresa cresceu, passaram a franquear, criaram mais uma unidade, venderam, criaram um nível de prosperidade para a vida deles. Eu sei não, mas pelo menos eu infiro, né, eu alucino, imagino
que uma habilidade é essa, encontrar assim, onde é que está o limite do outro para eu poder provocar, para eu poder entrar. E muita gente, falando aí, psicólogos, médicos, os médicos, os caras na vontade de fazer o trabalho deles. Eles têm vontade, os caras estão na linha de frente, são os nossos heróis hoje. E para ele fazer aquilo, ele teve que endurecer como pessoa. Se a cada paciente que chega ali mal, ele desabar junto, em 2 meses o cara larga a medicina. E aí o paciente chega e fala, pô, o médico me tratou com frieza. Mas ele não tratou com frieza porque ele quis. Faz sentido? E está sofrendo do outro lado também. Então tem 2 lados sofrendo. Quando esse cara tem uma clínica, tem um consultório, e ele chega até mim, eu vou ajudar esse cara a equalizar isso. Você vai ajudar as pessoas, vou voltar lá de novo, callback lá no Rossini. Você vai liderar. O que os grandes líderes faziam? E é uma pergunta, né, retórica, que não precisa pensar na resposta. O que os grandes líderes sempre fazem para poder liderar um movimento? Eles colocam a intenção na frente. Olha a resposta do Leandro Carnal, como é que foi uma resposta de líder. Eu vou te dizer uma coisa que não vai ser legal, você não vai gostar. Ainda assim você quer que eu diga? Agora ele pode ser o quão duro ele quiser, sim, porque o outro lado permitiu. Né? Mas se o Lázaro diz, pô, cara, não tô nem legal, acho que... Uma vez um cliente meu falou, vou terminar com essa, ele falou assim, Arthur, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Eu falei, cara, me dá a boa, a ruim você transforma em boa, depois você me traz. Porque eu não sou obrigado a receber notícia ruim, eu não quero. Eu não estava mesmo no momento, assim, eu estou resumindo, mas eu realmente não estava no momento de receber uma notícia ruim. Eu falei, cara, transforma em boa, depois você me traz. Que não dá para mim, eu não estou nesse momento. Pô, nunca tinha pensado nisso. Olha como é que a gente vai... E a gente é tão viciado em notícias ruins, que quando a pessoa fala isso pra gente, a primeira coisa que a gente fala, então fala ruim primeiro. Fala ruim primeiro. A gente está viciado no hábito de consumir notícias ruins. A gente não é ensinado a viver. E a gente tem as ferramentas, neurosemântica, PNL, coaching, tem ferramentas maravilhosas hoje, psicologia, psicanálise, tentando ajudar a gente a lidar com isso, mas a gente não é ensinado. Eu digo uma parada que Chico Anísio falava isso, né? O ser humano, o brasileiro principalmente, ele chora da mesma notícia ruim 20 vezes, 10, 200 vezes, mas não ri da mesma piada 2 vezes. Perfeito. Quando ele escuta a mesma piada pela segunda vez, ele diz, essa aí eu já sabia. Exato. Agora, se a notícia ruim for, ele vai chorar do mesmo jeito. Pois eu sou do tipo, ali você sabe, né, com a nossa filha, eu assistia o mesmo episódio do Patati Patatá e ria do mesmo jeito 200 vezes. Galinha pintadinha. Porque, de alguma forma... Como eu até brinquei, você falou do Chico Anísio, até mexeu aqui. O meu pai tem o humor do Chico Anísio, que ele, com uma cara séria e muita inteligência, ele dizia uma coisa, pô, esse cara é sagaz. Quando eu falo do rabugento do meu pai, a forma dele trazer o humor dele, a inteligência dele, era nessas pequenas provocações. É ainda, né? Meu pai está vivo. Meu avô, mesma coisa. Eu cheguei uma vez com meu avô todo feliz, tinha conseguido um emprego, tal, pô, vou conseguir um emprego, cara, vou ganhar R$1.500. Isso é uma merda, isso não paga nada. Mas tinha carinho ali, sabe? Não era uma coisa... lance que eu costumo ver as pessoas procuram a gente e falam assim, poxa, eu queria ter essa leveza, esse bom humor que vocês têm, eu sou muito mal-humorado. Eu falo, cara, vamos ajustar um ponto. Existe humor. Bom humor e mau humor são humor. E mau humor também é muito engraçado. Perfeito. Existem personagens que constroem as histórias todas viradas no mau humor. O próprio Fábio Rabin no stand-up, ele é mal-humorado. Seu Lunga, Saraiva, que era lá do Zorra Total. Hoje, Giringa na internet, faz muito sucesso. É mau humor e é engraçado também. Eu não lembro o nome daquele, que era do Chico Anísio, e ele falava assim, quando você respira, parece que o ar está entrando nos seus pulmões, assim? Parece. Quando você abre o olho, você enxerga as coisas... Seca a pimenteira. Né? Olha, sensacional, muito inteligente a coisa. Né? Então, isso é humor também, sabe? E às vezes a pessoa não se permite viver, trazer esse humor à tona e contagiar as pessoas, porque ela acha que só existe o bom humor, aquela alegria mais latente, e tenta ser aquilo e não consegue, porque não é verdade. Perfeito. As pessoas se conectam com pessoas de verdade. Quando ela vê que você é um personagem... É como se você tivesse uma máscara com um elástico folgado. O cara tá vendo que ali atrás tem alguma coisa que não é ele, sabe? Então, se ele assume a ideia do mau humor e leva aquilo de uma maneira legítima, honesta, verdadeira, transparente, aquilo também incendeia, encanta as pessoas, mas qual é a conexões. Escola que a gente está vivendo hoje, né? Diferente desse trabalho que vocês estão fazendo, a internet tem para tudo, né? A lei da ambivalência. Tem um lado positivo e tem um lado também dessas pessoas... que consciente ou inconscientemente, intencionalmente ou não, elas acabam se aproveitando disso.
E cria-se uma ilusão de ser feliz o tempo todo. Sabe? Não, é um estado constante. Né? Eu aprendi que a vida é oxigênio, a gente precisa do oxigênio para viver. E o oxigênio, a fórmula é O2. Então eu traduzo o O2 como objetivo e obstáculo. Você tem que traçar um objetivo e lidar com os obstáculos até você chegar lá. Chegou lá, é isso, né? Volta aí para esses caras que ensinam, né, que a vida é esse fluxo entre algo que está tentando se adaptar ao mundo e adaptar o mundo a si. Então, a gente tem que buscar os momentos de felicidade, encontrar a felicidade nas coisas, mas entender que tem hora que você tem que experimentar não ter dado certo. Pô, tem que experimentar aí, caramba, me frustrei aqui, tá tudo bem, sente aquilo, reconhece, isso não sou eu, isso é uma coisa que aconteceu. Você para e aí você traça um novo plano para poder se resgatar. Se a gente, isso, volta a dizer, isso que vocês estão fazendo aqui é fenomenal. Se você ensina as pessoas, treina as pessoas para elas aprenderem a se resgatar rapidamente através do humor, porque alguma coisa, se você está se desafiando, alguma coisa vai acontecer que é desafiante para você. E aí você se resgata com humor. Que, cara, onde é que eu vou achar a parte legal disso? Onde é que eu vou... E aí vocês fazem isso? E as pessoas confundem muito, assim, a ideia de felicidade com alegria. E a alegria é uma das emoções que visita uma pessoa feliz. Não é a única. Porque a felicidade ela não reside só na alegria. Felicidade é você se sentir confortável dentro de você mesmo. Sim. Naqueles lugares onde você se sente bem, você está com pessoas boas, você está trabalhando num lugar que te dá prazer, quando você está com uma pessoa que você gosta de se relacionar, quando você está fazendo um trabalho que você vê propósito e resultado nele, tudo isso é que traduz essa ideia de que você está confortável dentro de você. Isso é felicidade, é chegar nesse lugar. Nesse caminho da construção da felicidade, da vivência da felicidade, a gente vai passar pela alegria, a gente vai passar pela raiva, a gente vai passar pelo medo, a gente vai passar por frustrações, e negar qualquer uma dessas emoções que visitam a gente é muito pobre. Perfeito. Porque a emoção ela é mensageira de uma mensagem, ela é mensageira de um conteúdo. Se eu não permito que ela me visite, eu acabo não descobrindo quais são os conteúdos que eu preciso saber para eu evoluir, para eu me lapidar, para eu melhorar, para eu ficar mais atento à realidade. A tristeza, que todo mundo fica fugindo, cara, a tristeza é o maior convite que existe para você voltar para dentro de você mesmo. A alegria é toda para fora, toda para fora. E às vezes a tristeza fala, cara, dá uma olhada aí dentro, que tem uma coisa que não está muito legal. Perfeito. Vamos olhar isso com Show de carinho. bola. O empreendedor chega pra gente e fala assim, chega pra mim lá nas mentorias, pô, apresentei lá uma proposta pro cliente, pô, o cara pediu desconto, quando eu dei todo o desconto, ainda assim ele não fechou comigo. Aí eu falo, pô, cara, que bacana, e como é que foi? Descreve pra mim, com começo, meio e fim. Não, quando eu cheguei lá, tal, pô, que legal, o que mais que aconteceu? Aí ele, pô, realmente, eu fiz isso aqui, eu não devia ter feito. Eu não precisei falar nada. O cara só de contar a história, Ele já... percebe que no meio do caminho ele deu uma... Ele percebe onde é que ele derrapou, e aí ao invés de jogar a responsabilidade do outro, ele traz para si e fala, na próxima eu vou fazer diferente. Aí ele sente que ele é capaz. Ele fala assim, pô, dá para fazer diferente, sabe? Pô, hoje eu não tô bem, cara, hoje eu tô mal, tô triste. Pô, que legal. Legal não é bom, né? Mas que interessante. Interessante. Me fala um pouco sobre isso, cara. Conta para mim, o que está acontecendo de ruim? Deixa a pessoa contar. Tem exercícios, né, para fazer sobre isso. Só da pessoa se aliviar, ela dá espaço para as novas emoções acontecerem. Aí você vai encontrando. E quando ela está contando a história, ela se desassocia do fato e ela conta como se ela estivesse vendo um filme daquela realidade. Perfeito. Então ela se vê fazendo. E na hora que ela se vê fazendo, ela... rapaz, tá aqui. Que quando a gente está muito emocionado, envolvido, a gente não consegue se desassociar daquele fato, daquelas emoções que prenderam a gente ali. Então dá aquela paradinha. Psicanálise é tudo isso, né? Começa a contar a sua história, que aí você começa a ver, cara, não era bem isso que eu estava pensando. Tem uma história que o Fábio gosta, às vezes quando a gente vai fazer palestra junto, ele, rapaz, você tem que contar aquela história. E que eu também acho bacana, que foi uma das vezes que eu dei uma acertada grande, assim. Eu comprei um apartamento, né, e aí na planta e tal, e aí fui nas reuniões, e era da Galvan, da maior construtora do estado, né. E aí uma dessas reuniões, eu conheci o dono da Galvan, o cara descobriu que eu era o Tony dos Couros e tal, né. Aí o cara chegou, aí disse, olha, Rossini, cara, eu queria te contratar para você fazer, ele fazia um evento lá do shopping, que era um evento beneficente, né, que era o Arraiá da Galvan.
E aí eu queria te contratar como Tom Discoro lá, vai segunda-feira lá no escritório e tal. Eu digo, vou, cara, vou lá. Aí eu digo, não vou vender só um show pro cara, né, velho? Eu comprei um apartamento, cara, velho. Um apartamento da minha vida, um negócio caro, né? Então, eu pagava eu pagava 3 shows por mês de mensalidade, entendeu? De prestação. Aí eu peguei e botei uma pastinha debaixo do braço com a proposta do meu programa de rádio da Litoral. Fazia um programa de rádio na Litoral e eu tinha umas cotas que eram minhas. Que eu vendia e era 100% minha, eu fazia nota direto para a empresa. Cheguei lá, aí ele, não, vou contratar o show, eu digo, rapaz, você devia anunciar comigo na rádio. Aí, não, eu já anuncio na CBN e na Antena 1, que são os meus clientes. Aí eu olhei e digo, não, cara, olha só, se você anunciar comigo na rádio, você não faz um evento por ano? Faço. Eu lhe dou um show por ano, você não vai pagar o show. Anuncia comigo na rádio. Não, mas essa rádio é classe C, D e E, não é pega alguma coisa de B, não é meu tipo de cliente. Aí eu, na hora, cara, vi um estalo assim, eu disse, estavam numa reunião, eu, ele e os diretores da empresa. Aí eu disse, ô Zé Luiz, o seguinte, cara, quantos funcionários você tem? Aí ele falou 5 mil na época, eles estavam fazendo muitas obras, 5 mil, aí eu disse, 5 mil funcionários. Você imagina a satisfação, a maior audiência da FM naquela época era minha, né? Eu tinha uma audiência muito grande, as pegadinhas que eu fazia no rádio e tal. Aí eu digo, você imagina, de manhã, funcionário saindo, né, pegando o ônibus para ir trabalhar, ouvindo no ônibus, porque os ônibus botam para todo mundo ouvir a pegadinha dos couros. Né? O cara vai ouvindo o radinho dele, o fone de ouvido dele, ele vai ouvindo numa van, ele vai ouvindo no carro dele, em qualquer lugar que ele esteja indo para o trabalho, ele vai ouvindo. Aí ele chega no trabalho muito mais feliz, muito mais satisfeito, porque ele riu o caminho inteiro. E aí, quando for um cliente lá como eu, quando for o cliente, o dono do apartamento for lá para visitar a obra dele, ele vai receber com muito mais satisfação, com muito mais alegria. E o cara vai se surpreender, vai dizer assim, caramba, por que você está tão alegre? Ah, porque eu ouvi o Tom dos Couros hoje e a Galvão patrocina lá o programa dele. Aí ele disse, cara, você conseguiu me vender, eu vou comprar. Aí ele fez um contrato de 1 ano e renovou por, acho que foram 3 anos. Eram os últimos 3 anos que faltava eu pagar meu apartamento. O cara comprou um apartamento fazendo pegadinha. Teoricamente, ele pagou as prestações do meu apartamento. Entendeu? Ele me deu o apartamento, a empresa me deu praticamente o apartamento, entendeu? Correto. Eu consegui fazer uma venda e isso virou case de sucesso na Gazeta. Olha que legal. Porque o diretor da Gazeta me chamou, aí disse, vem cá, como é que tu conseguiu vender para Galvão? A gente já tentou botar Galvão na Litoral e nunca conseguiu. Eu digo, aí você vai ter que me pagar uma consultoria, é diferente. Aí a gente vai ter que... Os caras fazendo propaganda de arroz da agulhinha. Pois é, mas esse movimento extremamente sofisticado. É complexo, assim, que bacana. Sim, mas eu não estudei igual a você para poder fazer isso, entendeu? Eu fiz, foi um momento de felicidade. Quando você falou que o teu cliente teve um momento de infelicidade na hora da proposta dele, foi o contrário, eu tive um momento de felicidade, de usar um argumento que emocionalmente eu iria conquistar aquele cliente. Perfeito. Né? E isso aconteceu, de fato. Mas é muito difícil isso acontecer, né? O cara tem que ter uma percepção muito boa, né? Como eu falei, é um pensamento muito sofisticado. Você conectou aspectos da história não óbvios. E para o cara que era um empresário, dono da Galvão, ele não tinha feito essa conexão. Quando a gente mostra para o outro uma coisa sobre ele que é positiva e que ele não sabia, é efeitual. Ele falou assim, você me mostrou uma coisa, um potencial que eu tenho e que eu não conhecia. Um potencial de ser mais reconhecido, um potencial das pessoas curtirem mais os imóveis dele, a experiência que ia estar ali. Poxa, isso é sensacional. Infelizmente, né, desde que o mundo é mundo, lá na Grécia Antiga, os sofistas, né, que acabaram ficando muito conhecidos pelo lado errado disso, que eram pessoas que tinham isso, não só tinham essa vocação, essa linha, mas estudavam para poder defender ideias que muitas vezes não eram as ideias a favor da população. Eles eram contratados ou chamados, ali, selecionados para defender. E o que hoje, o meu trabalho, quando eu falei assim, eu vou montar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Por quê? Porque eu fico inquieto, inconformado, quando eu vejo um cara, um político, por exemplo, que foi lá, votou contra o povo. Não é um caso específico, não, estou falando de forma geral. Na hora que esse cara sai da votação, o repórter bota um microfone na boca dele e fala assim, o senhor votou contra o povo, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí ele diz, olha, eu acho que o sofrimento do povo brasileiro é inaceitável.
Alguém tem que tomar uma atitude sobre isso. É preciso que nós criemos consciência de que o Brasil não aguenta mais isso. Aí todo mundo aplaude o cara. Fala, pai, acabou de enrolar vocês, gente. Só que ele domina identidade, porque ele acredita, eu sou capaz, eu mereço estar na posição que eu estou. Ele domina a linguagem, ele fala, eu vou responder sem responder. Faz sentido? Ele está próximo, rodeado de pessoas que confirmam o sistema de crenças dele. Ele sabe até onde ele pode negociar. Ele sabe de que forma que as pessoas estão reconhecendo. Ele sabe exatamente quem pensa mal e quem pensa bem dele. Ele sabe com quem que ele tira foto e quem que ele não tem. Esses caras que têm a consciência, que têm um mecanismo na mente deles, eles estão agindo contra a sociedade. O que eu quero fazer é ajudar as pessoas que estão querendo agir a favor da sociedade. Para a gente lidar com igual para igual. Hoje a gente está no MMA, que os caras que querem fazer o mal, eles sobem no octógono com a gente, para eles vale dedo no olho, chute no saco, para a gente não vale. Então você chega às vezes diante de uma pessoa, não só na empresa, mas no seu trabalho, por exemplo, você tem um chefe lá que o cara está te explorando, e realmente acontece, ele às vezes tem inveja lá do seu trabalho, etc. Ele tem a ferramenta na mão, ele sabe o que dizer, e você não sabe. Aí você fala, pô, eu estou tomando pancada de tudo quanto é lado, eu não sei reagir, eu não sei responder a isso. E aí essa pessoa se aproxima de mim, não precisa ser empresário, se ele for um funcionário, não tem problema nenhum. Deixa ele assistir uma live minha. Não, isso aí é transformador. Infelizmente a gente está na reta final para respeitar seu tempo, que você tem outro compromisso com mentorias. Eu vou colocar uma perguntinha para encaminhar para o fechamento, depois você faz aquela tradicional zona, que é o seguinte, se você fosse fazer um resuminho básico, que fosse ajudar o cara que está assistindo agora a criar melhores negociações, 3 passos para o cara fazer uma negociação matadora, assim. Perfeito. A gente tem eu vou abrir com o seguinte, a gente tem uma premissa na comunidade que é, não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Então, não precisa fazer tudo certo. Você tem que achar as 3 coisas certas que você precisa fazer dentro de uma negociação. Então, a primeira coisa certa é se preparar para a negociação, não só em termos de conteúdo, mas quem eu sou nessa negociação. O tempo todo que a gente estava aqui, existem mensagens que estão sendo comunicadas aqui. Eu e o Fábio, a gente está com a mão para baixo. O Rocinho está com a mão para cima. Ele é o dominante aqui. Ele está ocupando espaço. A gente está se permitindo ser liderado por ele. Nesse momento é importante. No momento que, se estivesse quebrando o pau e a gente estivesse entrando numa discussão, eu ia ter que fazer isso. Sim. Então, assim, mas essa é a consciência de quem eu sou neste momento da negociação. E aí eu não vou abrir mão disso. Certo? Se eu digo assim, pô, eu sou o cara capaz de atender esse cliente. Eu sou um cara competente para... Eu mereço atender esse cliente. Ok, eu não vou abrir mão disso. Tudo que o cliente me perguntar, eu vou responder a mesma coisa para ele. Não preciso nem estudar qualquer negócio. Eu vou dizer, cara, olha só, eu só preciso que você confie, que eu sou capaz, que eu sou a pessoa certa e que eu mereço estar nesse cargo. Ou que eu mereço vender isso para você. Só é legal, você quer estar perto, quer ser atendido por alguém que acredita que é capaz de fazer o melhor por você, que quer estar junto de você e que acredita, merece estar nesse local. Se você está procurando essa pessoa, eu sou essa pessoa. Primeiro ponto é saber quem você é. Segundo é, quais são as 3 coisas básicas que você precisa, ou pelo menos uma coisa básica que você precisa dizer para essa pessoa na hora da negociação. Aí você tem que fazer ali, talvez uma breve pesquisa, saber exatamente o que você entrega. Por exemplo, na comunidade a gente fala, você vai aprender a vender o dobro ou mais. Só com os recursos que você já tem. Então, na minha comunicação inteira, eu sei que eu só preciso dizer isso. Qualquer argumento que o cliente me pergunte, cara, você pode me dar um desconto? Ao invés de conversar sobre desconto, primeira coisa, assim, você está 100% comprometido em poder vender o dobro ou mais do que você vende hoje, usando só os recursos que você já. Então, eu sou o cara. É só isso que você precisa saber. Para que você precisa de desconto se você vai vender o dobro? Claro que eu tenho que me bancar com isso, porque a partir do momento que eu boto o desafio, eu tenho que saber que eu entrego. Então, e eu tenho que saber exatamente, naquela negociação, até onde eu posso abrir mão ou não. Eu tenho que saber da pessoa com quem eu estou negociando. Aí volta lá, né? Tem a técnica de Harvard para ser feliz e tem também a técnica de Harvard para você fazer uma negociação. Então, você saber assim, até onde vão ser os critérios. Segundo Harvard, ele fala sempre para você ter um aspecto, um critério comum e incontestável. Então, se eu vou negociar um carro, o que eu vou levar para a reunião? Tabela FIPE. Falei, cara, tabela FIPE é o justo. Faz sentido para você? Se eu vou negociar no meu condomínio, eu quero a norma do condomínio. Cadê o regimento? Se eu vou negociar com uma pessoa que é da área
do direito, existe um piso, existe uma tabela no direito. Eu vou tentar levar um critério comum para aquela pessoa não poder me derrubar. Eu sei que até ali é o meu limite. Às vezes você vai dizer, abaixo disso não me interessa atender. Então você tem que saber as 3 coisas para ser fantástico, né? Quem eu sou e não abrir mão, saber o que eu tenho que dizer para essa pessoa, qual é o argumento que vai conectar essa pessoa e do que eu não posso abrir mão, até onde eu posso negociar com ele. Feito isso, pode ser o Papa negociando comigo aqui. E a gente vai conseguir uma negociação. Significa que eu vou ganhar? Não. Significa que se eu não ganhar é porque não atendeu os meus interesses. Olha a diferença entre você perder uma negociação e você dizer, essa negociação não atende aos meus interesses. Quem está no poder? Quem está no comando? Quem disse não, né? Quem disse não? Falou, essa negociação não atende aos meus interesses. Às vezes, quando o cliente vai buscar a gente, eu vou fechar com essa, eu falo assim, quando você escolheu ter essa conversa comigo, quando você me convidou para ter esse papo aqui, olha só como é que eu estou trazendo, que eu estou liderando. Nosso objetivo aqui é esse. Olha quantos milhões de dólares a pessoa precisa para ouvir isso que a gente está falando agora e aplicar hoje no dia a dia dela? Nada. Só precisa de vontade e atitude. Por isso que eu continuo o trabalho no Instagram, trabalho no YouTube, os trabalhos nas mentorias. Porque eu sei que ele vai fazer isso hoje, que é o aquário limpo, e ele vai voltar para o aquário contaminado, que vai ter um monte de gente ao redor dele que vai dizer isso não funciona, não é assim, você tem que abrir mão. Então eu preciso fazer esse trabalho de constância para a pessoa conviver comigo, para eu não deixar ela recuar. Porque a gente sai daqui todo motivado. Quem já não foi numa palestra e saiu, vou mudar o mundo, uma semana depois está tomando cachaça no bar e voltando a fazer tudo de novo. É a chamada palestra empolgacional, né? Que é válido, tudo é válido. Mas é importante também... Para um meeting de venda é válido. Um meeting de venda, o cara vai fazer, a gente começa daqui a pouco, 9 horas a gente vai começar um feirão que vai até as 19 horas. Vender. Aí o cara vai no empolgacional, mas tem uma vida pela frente. Como é que está escrito isso pra gente? Orai e vigiai. Então não adianta você ir na igreja hoje, orar e o milagre vai... É orar todo dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? 30 dias por mês, 365 dias por ano, dependendo do ano. Então, orai e vigiai. Aquilo que você define por fazer, por ser quem você é, você tem que sustentar isso. Tudo que você sustenta se materializa. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão sustentando um modelo. Sucesso, não tem outro. É inevitável o crescimento. Até onde vai crescer, vocês vão definir. Mas se você sustenta na sua mente, você materializa na sua vida. É basicamente isso. Não, eu digo, eu e o Fábio, a gente fazia um programa na TV, né? Se você chegou a assistir, era o Bom de Papo. Que era um programa de meia hora, todos os dias e tal. Mas a gente não ficava feliz, não ficava satisfeito, porque a gente não tinha a oportunidade de ter um papo, como a gente está tendo com você aqui, de uma hora e meia, né? É aflitivo, né? 1h15 minutos. Né? A gente tinha aquela coisa que era perguntas rápidas, respostas rápidas, e às vezes não chegava a fluir e não passava esse conteúdo que a gente quer passar, como a gente está passando hoje com um podcast. Então, se talvez a gente tivesse tido a percepção de quando a gente desistiu de fazer, eu cheguei para o Fábio, bicho, eu não quero mais fazer, porque não está me dando o retorno financeiro, nem o retorno profissional que eu espero. O Fábio falou, não, então beleza, vamos parar. A gente parou. Se a gente tivesse tido essa percepção naquela época, que já tinha o podcast em áudio, né, já existia, sim. Talvez eu e o Fábio tivéssemos sido o primeiro podcast em vídeo do Brasil. Né? Perfeito. Porque a gente tinha toda a estrutura, essa estrutura que a gente está hoje aqui, o cenário era esse mesmo, inclusive, né? Foi o terceiro cenário, né? Então a gente não teve essa percepção, só durante a pandemia que a gente se falou muito, a gente conversou muito e tal, vamos fazer, vamos. Mas já tinha o Flow, já tinha, né, os outros que tinham começado, e a gente é de um estado muito pequeno, então a gente continua trabalhando, insistindo para que a gente possa enriquecer os nossos web telespectadores com conteúdos como o teu, de trazer esse marketing de percepção para as pessoas, para elas entenderem que tudo é possível. Sim, né? é Quando possível. Elas oram e elas perseveram. Perfeito. Está ensinado, é mais de 2.000 anos. O manual está ali, é só, assim, independente de religiosidade, assim, é algo incontestável. Por quê? Porque todo mundo que fez desse jeito pega qualquer história de sucesso. O cara perseverou. Não tem outro caminho, assim. Exatamente. E o cara que conseguiu sem perseverar, acabou jogando fora. Ou criou um ponto, dali para frente ele perseverou. Você usou um exemplo muito legal.
Poxa, se eu tivesse começado lá atrás. Mas se vocês não tivessem começado agora, daqui a 10 anos vocês iam dizer a mesma coisa. Pô, se eu tivesse começado há 10 anos E talvez se atrás. tivesse começado lá atrás não tinha a maturidade que a gente tem hoje, né? Porque de lá para cá a gente foi vendo várias coisas sobre estudo, sobre felicidade, Sim, sobre tudo isso. Então a gente foi amadurecendo o nosso olhar, até para chegar a esse conceito de felizólogo. Exato. Sabe? Talvez a gente não chegaria a esse nome se tivesse começado Os lá 5 atrás. dias que eu passei na UTI, né, eu peguei Covid e quase fui para o outro plano aí. 5 dias na UTI, aqueles 5 dias me fez pensar muito, inclusive numa frase que a gente usa muito aqui, a gente não está nenhum com a camisa, mas seja feliz logo, que é a frase que deu o nome Perfeito, eu vi. que deu o nome, Aham. deu o nome Felizólogos. Feliz logo. Mas porque eu digo, cara, eu tenho que ser feliz logo, eu não sei se eu vou morrer, se eu vou pegar o Covid de novo eu vou morrer, eu não sei se eu vou daqui um ano ter meu pai morreu do coração, se eu vou ter um problema do coração eu vou morrer. A gente tem que ser feliz, aproveitar. Eu estava com 54 anos numa UTI, cara. Eu digo, pô, se eu morro, né? Sim. Talvez eu não tivesse sido feliz o suficiente, o quanto eu imaginei ser feliz na minha vida. Então a gente tem que passar essa mensagem para as pessoas, para que elas entendam que elas precisam ser felizes logo. Elas precisam ser felizes fazendo o que elas estão fazendo. Não obrigatoriamente, eu vou abandonar esse trabalho, vou fazer outro. Não. Procura ser feliz no teu trabalho. Sim. Porque se você não for feliz no teu trabalho, tu está ali atrapalhando a tua vida, a vida da empresa e a vida de outra pessoa que poderia estar no teu lugar. Perfeito. Né? Sim, para ficar tudo bem, eu preciso estar bem apesar de tudo. Exato. Assim, primeiro, seja feliz. Independente de trabalho. O que está rolando lá fora, deixa o pau quebrar. Se você desenvolver a habilidade de se resgatar rápido, que é o que vocês estão fazendo, e assim, esse é o momento. Esse é o momento, porque não tem mais nada para inventar. Vai chegar na Lua, vai chegar em Marte, não tem mais nada para inventar. O ser humano tem que olhar para... Não tem mais saída. Então, assim, o que vocês estão fazendo de ajudar as pessoas a encontrar essa felicidade, colocar isso na vida delas, esse é o momento. Não tem mais tecnologia para inventar. Sabe, tem entretenimento, vou fazer isso melhor, vou fazer isso pior, vou ajudar a pessoa a viver 20 anos a mais, ficar 10 anos mais jovem. Tem tecnologia, mas nada disso é capaz de fazer a gente ser realizado. Não tem mais, agora tem, né? Grandes guerras, mas tem lá, né? Mas a gente aqui no Brasil, olha o privilégio que a gente tem. Então, se no Brasil, com a quantidade de pessoas que hoje estão precisando dessa felicidade, se o podcast de vocês não for para frente, pelo amor de Deus, me liga que a gente vai dar um jeito para ajudar, porque as pessoas estão precisando demais. Então, para a gente chegar no final, Arthur, a gente primeiro queria te agradecer por você estar aqui batendo esse papo com a gente, enriquecendo o nosso podcast com esse conteúdo tão valioso. Eu queria te perguntar uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui. O que te deixa muito triste e o que é que te deixa feliz logo? Nossa, que me deixa feliz logo. Não, vai logo no triste, né? Pois é. Conta a notícia ruim primeiro. O triste eu tenho que pensar mais. Poxa, o que me deixa triste, assim? Muito triste. Muito triste. Sei lá, sentir que eu estou abrindo mão de fazer uma coisa que eu sei que eu poderia. Porque ao longo desse caminho, eu não vou dizer que eu não fico triste, eu fico triste. Mas eu não quero parecer arrogante no que eu vou dizer, mas eu saio muito rápido. Eu saio muito, mesmo quando a Alicia briga comigo, que eu fico muito triste, mas eu me resgato rápido. Agora, você tocou num assunto legal. É a minha busca, isso que você passou é a minha busca de lidar com as minhas identidades, que eu já sei que elas estão ali, que eu posso melhorar, mas eu ainda estou preso no vício. Todo mundo tem vício emocional. E eu, sabe, a pessoa fala assim, Arthur, eu conheci a pessoa que você falou que quer que te ajude, eu vou te botar em... Eu não consegui ligar para essa pessoa. Esse é o momento que eu estou vivendo. Porque eu tenho uma vida relativamente confortável, o meu momento é o momento de lidar com essas identidades e eu estou travado. Eu sei que... Pô, aí você foi falar, já me emocionei. É isso me deixa... Não triste no sentido de, meu Deus, mas no sentido de falar, cara, por quê que eu não estou conseguindo sair desse lugar de lidar com esse aspecto de mim mesmo, que eu sei que vai virar a minha vida para melhor, e eu estou com o telefone da pessoa gravado e eu travo. Isso me deixa doido, assim. E realmente. O que te deixa feliz logo, assim? Felicidade para mim é uma decisão. Então, assim, eu decido e meu corpo acompanha hoje. Eu exercitei tanto isso. Mas se eu pudesse trazer uma coisa de fora para dentro, o som da risada da minha filha.
Cara, isso é sensacional. Essa resposta dele eu acho que é uma das melhores que a gente já teve aqui. Mais original. Porque eu acho que eu sempre trato com quando eu vou fazer palestras para líderes, né? Eu digo, cara, vocês têm que imaginar o teu colaborador, o teu funcionário ou o teu sócio como teu filho. Perfeito. Você tem que ver ele feliz. Agora, você consegue fazer ele feliz? Não, então me contrata, pô. Me contrata para fazer ele feliz. É isso, Perfeito. né? Porque as pessoas acham que... Não, cara, o cara tem que ser motivador, ele tem que estar o tempo todo motivando aquela galera, porque todo mundo tem problema, inclusive o patrão. Sim. Então, se você não motiva, se você não quer ver... Por que você quer ver teu filho feliz e não quer ver o teu funcionário feliz? Perfeito. Né? Então, acho que isso é uma resposta enriquecedora, cara. Obrigado. Qual foi o dia mais simples que você foi feliz? Porque todas as vezes a gente pensa, o dia da formatura, o dia do casamento, o dia do nascimento do filho, grandes episódios, mas o dia mais prosaico, assim, mais simples, você falou, cara, como tô me sentindo tão feliz agora com aparentemente algo tão simples. Não sei te dizer um momento exato, assim, mas como eu falei, eu era uma criança diferente, assim, que acreditava. Eu vou usar um filme como referência, mas não é esse o termo específico. Eu achava que eu era Jedi. Juro, assim, quando o Jedi passava na frente de um Stormtrooper e dizia, tá tudo bem eu passar aqui na sua frente, o Stormtrooper respondia, tá tudo bem você passar aqui na minha frente, ao invés de... Eu falava assim, isso é possível, sabe? E eu não entendia a complexidade, não sei se vocês sabem, mas Star Wars baseado, né, a roteirização nos escritos de Sun Tzu, então tem uma base ali é um realismo fantástico. Vou resumir aqui, que eu acabo me perdendo, né? Mas naquele momento de sentir que existe algo maior e que eu faço parte daquilo, na Bíblia diz, né? Fique em silêncio, sinta a minha presença e reconheça que eu sou Deus. E eu nem sou o melhor dos católicos, tá? Quem eu vou olhar, eu nem sou o melhor dos cristãos, mas algumas coisas ficam para mim. E eu acho que esse momento em que eu experimentei o silêncio, eu falei, eu sou parte de um todo. E isso foi, eu não sei dizer o dia, assim, mas certamente isso foi na minha primeira infância, assim, sei lá. Caramba! 5, 6 anos de idade, eu parei e falei assim, pô, as coisas só são. Eu sei que eu não usei esse pensamento, mas hoje quando eu estudo e quando eu revisito esse sentimento, eu sinto que foi lá, alguma coisa lá na minha primeira infância, que eu entrei em estado de apreciação e falei assim, eu sou parte de uma coisa maior. E hoje eu sinto, quando eu quero me resgatar e tal, eu faço silêncio, eu reconheço a presença de Deus, não precisa de nada lá fora, e falo, pô, eu não sou só eu sou parte de uma coisa. E isso é sensacional, você sentir que o pessoal deve estar lá do outro lado falando assim, esse é maconheiro, com certeza. A gente vou falar em maconheiro, tem um maconheiro que é amigo nosso e que às vezes frequenta aqui o estúdio, que falou que você gosta muito de contar uma piada. Procede essa informação? Não faço Chegou essa pra ideia. gente essa informação. Não, eu sou péssimo. Evandro, Na minha crença do eu sou, aí, ó. eu posso Aí, até contar, sei lá, sem pensar, que eu tô no flow, mas... Eu tô no flow, fui péssimo, né? Mas não tenho essa crença não, desculpa. Pede desculpa agora, Evandro, então. Pede desculpa aí, vai. Sei que foi com a melhor das intenções, mas se eu tentar fazer uma aqui, vocês vão chorar, porque não funciona meu pensamento da estrutura para isso. Então vou encerrar com uma poesia de cordel minha, que se chama Marketing Nordestino. Oh. Foi a primeira poesia de cordel minha, assim, que realmente eu botei no show e funcionou pra caramba e tal. Posso só falar uma coisa antes, assim? É porque eu fico pensando sempre, talvez pela experiência da TV, no que eu posso dizer e o que eu não posso dizer, né? Primeiro, assim, da minha admiração por vocês dois. O Fábio eu conheci mais recente, ele foi lá na minha empresa a primeira vez, a gente foi fazer um trabalho para mim. Eu fiquei impressionado com a qualidade do texto. Eles ficavam lá acho que vocês não entenderam muito minha empolgação. Eu ficava indignado dos caras. Era ele, o Hacker e o Vitinho Moraes. Vitinho Moraes, não é isso? Isso. Agora é Vitor Passarinho. Agora é Vitor Passarinho. Exato, Vitor Passarinho. E os caras trouxeram um texto que era para ser um texto corporativo, de humor e tal. Eu falava, não tem como vocês não serem um sucesso ainda. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Eu lembro que eu tinha um bonequinho lá de um personagem dos Incríveis. E o Hacker tinha o cabelo para cima. Sim. Agora ele não tem cabelo, não. Agora ele não tem mais. Não, e eu lembro da cena, assim. Eu falei, cara, leva esse boneco. É você, assim, tem muito a ver e tal. E ele não recebeu, ele ficou incomodado, acho que ele achou qualquer coisa. Ele não, cara, não precisa. Eu falei, não, mas eu não tenho apego ao boneco. Mas é tão legal.
porque eles me trouxeram uma experiência muito gostosa naquele momento, de ter uma coisa que trazia humor, só de passar o texto, e que era muito inteligente. E eu ficava indignado, falei, como é que esses caras não estão estourados no Brasil ainda? Então, primeiro da admiração, né, pelo Fábio, que eu estou mais recente, mas por você, Rossini, que um dos primeiros empregos que eu tive em agência e tal, e a segunda entrevista que eu tive com eles foi lá no Picuí. Ah, que legal. Então, assim, já acompanhava o trabalho dali. Foi uma situação muito... Depois vocês cortam, se for necessário. Aqui não tem corte não, rapaz. Foi uma situação muito legal, porque o cara que era o dono dessa agência, eu não vou entrar no nome, assim, para não expor mesmo, ele me convidou para ir no Picuí, porque ele queria me provar que ele era muito amigo do Rossini. Ah, é? Tipo, pô, vou te levar no restaurante do meu amigo, cara. Rossini, meu amigo, coisa e tal. Que legal, né, cara? E Picuí, economicamente falando, era inviável para mim. Eu não tinha condição de comer lá aquela carne de sol maravilhosa que eu comi, mas eu não tinha condição financeira, assim, não era uma coisa do meu dia a dia. Então, fiquei muito feliz de ir, fui a convite, e o cara querendo me dizer que ele era amigo íntimo do Rossini. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez, falou pro garçom, Rossini tá aí? Rossini tá aí, foi a pergunta que ele fez. Fala com ele que fulano tá aqui. Ai, parecia Portugal, né? O garçom foi, deve ter dito, e voltou, falou, tudo bem, mas ele não pode te atender agora, não. E o cara ficou extremamente constrangido, ao invés de botar a viola no saco. Ele falou, não, cara, fala com ele que é fulano de tal. Pô, ele vai vir aqui. E o restaurante lotado, pau quebrando. Foi dia de semana ou foi à noite no show? Foi à noite. Foi dia de show, mas então. eu acho que nesse dia não tinha show. E aí ele forçou, né? Não, fala com ele que é fulano de... Quis botar a autoridade ali. Ele vai vir. Aí o cara foi. O falou, realmente, ele pediu desculpas, o restaurante está muito cheio, ele não tem condição de atender nesse momento. Ele não vai poder vir. E o cara ficou num constrangimento. Falei, cara, tá tudo bem. Olha, o restaurante tá tudo lotado e tal. Então, como naquele momento, estar próximo do Rossini era um sinônimo de respeito, de autoridade, sabe? E a última área do método é reputação. Então, lá no Wizard, a gente fala muito disso, que o bem que você estava fazendo estava repercutindo em pessoas que você nem sabia que existia. E isso, fazer o trabalho da gente, ter esse nível de potência... Criando um nível de intimidade que, na cabeça dele, o cara... Mas não... Se ser tão próximo a mim, fez tão bem, que é um dos meus. Mas o legal foi como chegou a reputação para mim. E eu nunca tinha tido contato. Ele, tudo bem, ele teve um contato, de alguma forma, ele deve conhecer sim. Mas eu nunca tinha tido contato. E aí o garçom veio e falou assim, ó, nesse momento o restaurante está lotado. Eu não fui de jeito nenhum. Não foi. Cara, é incrível, né? Porque ele era muito arrogante mesmo. Precisou de uma UTI para ele bater a bola. Mas trouxe uma... Sacanagem esse filho da mãe. Pelo contrário, eu não sei em que momento isso aconteceu, depois eu queria que você me dissesse o nome da pessoa. Você não quer dizer aqui, mas eu particularmente queria que você me dissesse. Você podia ir ligar pro cara. Eu não pude ir naquele vamos dia, finalizar, cara. Eu não podia finalizar. Você tem o telefone dele? Você tem o número? Não tenho. Mas eu posso, de repente eu tenho. Diga o nome aí. É possível que seja. Não, eu Diga prefiro aí. não. Eu devo conhecer. Nesse momento. Se o cara é tão... eu passo. Então depois eu ligo pro cara. E isso realmente aconteceu algumas vezes, né? Porque eu era o centro das atenções naquela situação ali. E às vezes realmente você não tem tempo para todo mundo, né, cara? É um negócio muito louco, claro, né? Totalmente compreensível. E aí, mas eu sempre procurei dar atenção a todo mundo e tal, mas tinha dia, cara, que eu não conseguia nem ir lá, porque eu dizia, não, eu não vou, cara, porque é muito... Tinha que trabalhar, tinha que escrever, tinha que fazer as coisas, né? Então eu peço perdão a esse teu amigo aí, infelizmente. Não, imagina, ele é que tem que pedir perdão, porque ele estava dominado no ego. O que eu quis trazer, assim... Como que a consistência do trabalho traz uma reputação, cria valor. Nós somos seres de significado. Naquele momento, ele tinha um significado. Você tinha um significado para ele. E esse significado chegou até a mim. Então, quando a gente faz o trabalho da gente, a gente não pensa só nisso que a gente está comunicando aqui. Como que as pessoas vão levar essa mensagem? Pessoas que a gente nem sabe que existe. Cara. Porque isso acontece muito, viu? Eu trabalhei 12 anos na Gazeta e eu, assim, a Gazeta tinha 2.000 funcionários naquela época. E eu conhecia todos, cara, porque assim, eu andava em todas as áreas, eu trabalhei nos 3 veículos da Gazeta, e eu andava em todas as áreas, e só para você ter uma ideia, eu estacionava à tarde, né, na vaga de Jário Maia estacionava de manhã, e à tarde a vaga era minha. E aí uma vez o porteiro me parou, eu já estava na mídia nacional, já estava estourado aí e tal,
Aí o porteiro me chamou assim, porque eu brincava com o porteiro era vascaíno, eu zoava o porteiro e ficava... Aí o porteiro me chamou e disse, Rossini, posso falar uma coisa pro senhor? Eu disse, pode. Disse, Rossini, é impressionante, né? O senhor tem muito mais fama do que muita gente aqui e o senhor fala comigo todo dia. E tem gente que trabalha muito mais anos do que o senhor aqui e nunca me deu um bom dia. Aí eu parei, eu digo, cara, mas não fica triste por isso não, às vezes é essa pessoa que é dessa forma mesmo. Sim. E tal, né? Não precisa você ficar triste. E continuei, mas eu sabia quem era a pessoa, né? Que as pessoas esperam muito daquela pessoa e de repente não era aquilo que aquela pessoa entregava. Oliver Anderson tem essa mania. Não, de forma nenhuma. Era o próprio Jairo Maia, né? Que era o mais famoso radialista do estado e tal, enfim. Claro. Mas, entrega para a Monique aí, por favor. Mas... Posso atender? É melhor não. Mas, assim, eu fico feliz por essa sua fala aí. Você quer saber como a vida é cíclica? Sobre o Fábio. Você lembra que na frente do Picuí tinha uma televisão que ficava lá na tela, passava o negócio? Tá aqui na tua frente. Olha, a mesa legal. Que você sentou provavelmente foi essa. Se existisse a televisão dessa na época do Picuí, cara. Aí ia ser sensacional. A conexão... Aí dá o bug, né? E aí, por coincidência, eu estou comemorando hoje uma situação assim muito... Porque o Picuí já não era meu há muito tempo, né? E a gente... Não, explica direitinho, não era seu? Era da esposa, da ex-mulher. Era da minha ex-mulher. A gente separou e ficou para ela, fazia só os shows lá. Então, a empresa não era minha, o restaurante não era meu. Então, ficou para ela administrava, ela fazia tudo e tal. Só que a gente teve um problema depois, que foi por isso que foi encerrado as atividades. Né? E esse problema eu resolvi essa semana. Aquele problema grande. Aí sim, meu irmão, você tem que dar uma festa. Você tem que dar uma festa. Não, eu vou tomar uma cachaça, porque eu resolvi ontem, inclusive. Olha que legal. Não, sério, faz uma festa, o negócio depois de 12 anos, cara. 12 anos. Assim, uma coisa que atormentava a minha cabeça, porque não era o meu problema. Né? Na realidade, foram duas mulheres fiscais que fizeram o esquema lá, um negócio lá. Não estica a conversa, não, que daqui a pouco elas estão assistindo. Não, mas elas sabem que elas erraram. Elas sabem que elas erraram, porque foi uma situação assim, elas autuaram a empresa, porque a empresa ela tinha um valor a mais do que o faturamento do cartão. Correto. O faturamento do cartão era maior do que o faturamento da empresa. Aí eu digo, claro, o couvê artístico do show é maior do que o faturamento da empresa. E o couvê artístico não gera imposto. Como é que eu vou faturar nota de couvê artístico? Você sabia que o couvê artístico é isento de imposto? Não sabia. É isento de imposto. Qualquer tipo de imposto, federal ou estadual. Aí elas, não, mas eu sei disso, a lei está aqui, porque eu levei a lei para elas. A lei está aqui, mas eu vou autuar de todo jeito, você se defende na justiça. É muito louco, né, cara? É muito, muito bacana. Então a gente fica muito feliz com isso. E eu queria te agradecer por poder ter a oportunidade de falar isso, porque você falou do Picuí, eu tinha que falar isso. Aí eu vou encerrar com uma poesia de cordel que você vai gostar. Porque um professor de uma Universidade de São Paulo pediu autorização para usar essa poesia na faculdade. Eu me senti tão lisonjeado, porque eu disse, cara, como é que o cara, um professor de uma universidade famosa de São Paulo, me pede para usar uma obra minha e tal. E a poesia do cordel chama o Marketing Nordestino. Tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje. E diz assim, se o marketing foi inventado por um homem do Nordeste, que apesar de não ter estudado, sempre foi um cabra da peste. Inteligente, desenrolado, fabricou prego no Sudeste. Numa cidade religiosa, começou a fabricação. Era muito bom de prosa, vendia toda a produção, andava loja por loja fazendo a divulgação. Pro ter o nome de Adonias e para venda reforçar, pensou em botar um dia seu nome para divulgar. Pregos Adonia, o melhor prego que há. As vendas foram crescendo e Adonia se empolgando, o povo todo vendo e ele só inventando. Um dia Padre Heleno ia na rua passando, quando avistou um outdoor com Jesus pregado na cruz e ainda para ser pior, debaixo dos pés de Jesus, uma frase que dava dó. Pregos Adonia, 2000 anos de garantia. O padre ficou irado, passou um sermão em Adonia, chamou de cabra safado, disse que ele não podia a imagem de Jesus ter usado. Aí no outro dia o outdoor estava mudado. Tinha a imagem de Jesus com um braço pregado e a outra mão solta da cruz, acenando para o lado. E essa frase dos pés de Jesus, adivinhe minha filha em qual mão foi usada o prego Adonia? O padre chamou o bispo, foram os dois passar o sermão. Adonia ouviu calado e jurou compreensão. Chamaram então o delegado para reforçar o carão. Foi outra vez mudado o danado do outdoor, porém Jesus foi usado, pois a cruz estava só, mas tinha uma frase de lado com as letras bem maior. Se o prego fosse Adonia, o cabra não fugia. Esse é corajoso. Poesia e heresia. Poesia barra heresia.
Meu irmão, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pela Sucesso cada vez mais para Valeu. você. Esperamos, vamos convidá-lo mais vezes aqui, né? Sim, vai ser o Deus nosso quiser. consultor de questões de desenvolvimento profissional, humano e financeiro. Gente, Um abraço, meu obrigadíssimo. irmão. Vamos em frente. Valeu. Você de casa, muito obrigado aí pela audiência. Aqui, eu falar do nosso Café Cafuso, que eu não falei, né, cara? A gente tomou o Café Cafuso aqui durante o nosso papo. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante pra gente. E a gente vai estar migrando tudo pro canal Felizólogos, tá, gente? O canal Felizólogos é um canal importantíssimo para que você, por gentileza, se inscreva lá no nosso canal Felizólogos. Você que está no canal Tonho dos Couros, todo o nosso conteúdo vai ser exibido só no canal Felizólogos logo, logo, tá bom? Obrigado e até a semana que vem. E aproveita os cortes aí, que vai dar muito corte legal, né, Fábio? É isso aí. Eu gostei dessa ideia do Felizólogos logo logo. Fácil de Pô, dizer, né? você dizer, não trava a língua danada aqui. Muito bom. Valeu, Arthur. Valeu. Felizólogos.